Você gostaria de jantar conosco? A voz, aguda e sincera, atingiu Edward Cullen como uma brisa inesperada. Ele ergueu os olhos, piscando para afastar seus últimos pensamentos, e se viu encarando os olhos grandes e sérios de uma garotinha. Ela não devia ter mais de 7 anos. Suas bochechas estavam vermelhas de frio, sua jaqueta era volumosa e um pouco grande demais, e um pequeno prendedor de cabelo de borboleta estava torto em seu cabelo firmemente trançado. Por um segundo, Edward não respondeu. Suas palavras haviam perfurado o ar como sinos de igreja em um funeral gentis, surpreendentes, estranhamente sagradas. Você gostaria de jantar conosco? A simplicidade da pergunta o pressionou com uma força inesperada. Seu peito se apertou, uma pequena dor enterrada despertando sem aviso. Os olhos dela não vacilaram. Atrás dela, uma mulher, provavelmente sua mãe, correu para a frente, com alarme em seus movimentos. Ela agarrou o ombro da menina e se inclinou, sussurrando com urgência: Ana, querida, não falamos com estranhos assim, lembra? Edward levantou a mão levemente, tentando amenizar sua preocupação. Está tudo bem, não há mal nenhum. Os olhos da mulher encontraram os dele, desconfiados, protetores, mas não rudes. Ela o estudou com cuidado, seu sobretudo bem cortado, luvas de couro, bengala com ponta de prata e o profundo cansaço em seus olhos. Me desculpe, disse ela, endireitando-se, ela é apenas amigável. Ana olhou para a mãe, confusa, mas impassível. Mas ele está sozinho, mamãe. Ele parecia muito triste. A respiração de Edward ficou presa na garganta. Lá estava novamente, aquela honestidade sem filtros. Atingiu mais forte do que qualquer crueldade poderia. Sem pena, sem julgamento, apenas observação suave e devastadora. Enquanto Edward se afastava daquele pequeno apartamento, algo havia mudado dentro dele, um lembrete silencioso de que às vezes família não é sobre sangue, mas sobre aqueles que te veem de verdade, quando o mundo desvia o olhar. E agora queremos ouvir de você. De onde você está assistindo? E com quem você está assistindo esta noite? Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias que celebram a bondade, a conexão e os momentos inesperados que mudam tudo. Ele riu baixinho, mais por autodefesa do que por humor, das bocas das crianças. Ana se virou para ele. Então, você gostaria de jantar conosco? A mãe hesitou, olhando entre os dois. Não temos muito, disse ela, a voz agora mais composta, mas sempre temos espaço na mesa. Edward piscou, como se estivesse se ajustando a uma luz muito forte depois da escuridão. Agradeço de verdade, mas estou bem. Não sou do tipo que se intromete. Ana inclinou a cabeça. Não é se intrometer se você é convidado. Isso o fez sorrir. Não o sorriso apertado e educado que ele usava em salas de reunião. Um sorriso real, breve e quente como a luz do sol na neve. Suponho que seja verdade, murmurou ele. O nome da mulher era Millie, e quando ela viu a relutância dele começar a ceder, ela se suavizou ainda mais. É ação de graças. Ninguém deveria comer sozinho hoje. Edward olhou para o sanduíche em sua mão, peru frio em pão de centeio, comum, impessoal, embrulhado em papel manteiga de uma mercearia de esquina. Então ele olhou para o rosto de Ana novamente. Seus olhos brilhavam, não com travessura ou curiosidade, mas com algo mais profundo, reconhecimento talvez. Um tipo de entendimento silencioso que apenas crianças e os profundamente gentis possuem. Ele soltou um suspiro. Tudo bem então. Mostre o caminho. O sorriso de Ana se iluminou como uma vitrine em dezembro. Ela estendeu a mão para ele, e ele a ofereceu instintivamente, surpreso com o quão pequena a mão dela parecia dentro de sua luva. Millie piscou, um pouco surpresa, mas não os impediu. Eles caminharam para o norte pelas calçadas estreitas do Harlem, onde os prédios se inclinavam próximos e a luz quente se derramava das janelas como xarope de um pote. Edward não punha os pés ali há décadas. Cheirava canela e tijolo úmido de chuva, a acordes de 10 de um rádio antigo e a vida vivida perto do coração. Eles chegaram a um apartamento no terceiro andar de um prédio desgastado, onde as paredes zumbiam com vizinhos e com o tempo. Lá dentro, o apartamento era humilde, talvez 60 metros quadrados, mas pulsava com algo muito mais rico do que metragem quadrada. Cuidado! Uma pequena mesa estava perto da janela, já posta com pratos desiguais, copos de plástico e guardanapos de pano cuidadosamente dobrados. Uma terceira cadeira fora adicionada em um ângulo, como se o destino a tivesse puxado bem a tempo.
Ana correu na frente. Aquele é o seu, disse ela, apontando com orgulho. Edward ficou parado por um instante. Era tudo tão desconhecido. Não o cômodo em si, mas a acolhida. Millie pegou seu casaco e o colocou cuidadosamente no sofá. Por favor, sente-se. Estamos felizes por ter mais um. Ele se acomodou na cadeira, a bengala apoiada no joelho. Edward Colley, disse ele, oferecendo seu nome finalmente. As sobrancelhas de Millie se ergueram ligeiramente, mas ela apenas assentiu. Millie, e essa é a Ana, claro. Ela é meu coração e minha dor de cabeça. A comida chegou logo depois, peru assado, um pouco seco, mas temperado com amor. Purê de batatas que ainda tinha pedaços e molho servido em um bule lascado. Era a refeição mais simples que ele via em anos. E era perfeita. A bênção foi dita por Millie, pela comida, pelo fôlego, pelo calor e pelos estranhos que acabam não sendo estranhos. Ana bateu palmas uma vez no final e começou a comer com alegria. A conversa fluiu entre as garfadas. Edward principalmente ouvia. Ana encheu a sala com histórias sobre a escola, sobre como uma vez tentou dar seu sanduíche de pasta de amendoim a um esquilo e como tinha quase certeza de que sua professora tinha um gato secreto que ninguém conhecia. Millie fez perguntas a Edward gentilmente, sem a rigidez usual que as pessoas usavam com homens ricos. Onde está sua família, Sr. Colley? Ela perguntou em um momento. Edward hesitou. Partiram, respondeu ele, de maneiras diferentes. Ela não insistiu. Após a sobremesa torta de batata doce em fatias pequenas, Ana lhe entregou um peru de papel que ela mesma colorira. Aqui, disse ela. Você pode colocar na sua geladeira para no próximo ano não se esquecer de nós. Acho que não poderia esquecê-los mesmo sem isso, disse ele. Quando se levantou para sair, Millie lhe deu um biscoito embrulhado em papel alumínio. Algo doce, para quando a noite parecer silenciosa demais, disse ela. Obrigado, a ambas. Quando chegou à calçada, o ar ficara mais frio, mas seu casaco parecia mais quente. Ele caminhou lentamente, segurando o desenho em uma mão, o biscoito na outra, e pela primeira vez em anos, o banco que deixará para trás parecia menos um lugar para ficar sozinho e mais uma porta para um lugar onde ele talvez pertencesse. Na manhã seguinte, Edward estava em frente à janela da cozinha, segurando o mesmo sanduíche que se recusará a comer no dia anterior. Agora estava em um prato de porcelana ainda intocado. O peru secara durante a noite, enrolando nas bordas, mas ele não conseguiu jogá-lo fora. Parecia simbólico de alguma forma, como um convite antigo para uma vida que não lhe servia mais. O peru de papel que Ana lhe dera estava apoiado no saleiro na ilha da cozinha. Lápis de cera brilhantes coloriam suas penas, linhas desiguais em traços ousados laranja, vermelho e um roxo particularmente desafiador. Na parte inferior, escrito em letras grossas e vacilantes, o peru do Sr. Colley. Ele se pegou sorrindo novamente contra seu bom senso. A cobertura estava silenciosa, como sempre. 36 andares acima de Manhattan, a cidade zumbi abaixo dele, abafada por vidros à prova de som e luxo. Edward antes valorizava esse silêncio. Ele construíra uma vida a partir dele estruturada, curada, imperturbável. Mas agora, aquele silêncio parecia oco. Ele pegou o peru de papel e o levou para a sala de estar, colocando-o gentilmente no piano de cauda que ninguém mais tocava. Ele o encarou como se pudesse dizer algo. O silêncio persistiu. Ele se virou para a estante, passando o dedo pelas lombadas dos volumes, biografias, relatórios de mercado, primeiras edições antigas. Nada ali fora tocado em meses, talvez anos. Sua mão parou em um pequeno álbum encadernado em couro, espremido entre diários financeiros. Ele hesitou, depois o puxou. Lá dentro, fotos antigas contavam a história de outro Edward Colley, o mais jovem. Havia Margaret, rindo no convés de seu veleiro no Maine. Sua filha Lila, coberta de tinta de uma aula de arte de verão. Ação de graças, 15 anos atrás, Margaret cortando o peru, enquanto Lila fazia caretas para a câmera. Edward se lembrava daquele dia. Ele atenderá a ligação de Tóquio durante a sobremesa. Não provar a torta. Ele fechou o álbum, lentamente. Houve uma batida na porta. Não do tipo urgente nem do tipo agendado. 3 batidas suaves e incertas. Edward raramente recebia visitantes inesperados. Seu prédio tinha segurança rigorosa, e seu círculo se tornará tão pequeno que mal projetava uma sombra. Curioso e um pouco desconfiado, ele foi até a porta e a abriu. Lá estava um jovem final dos 20 anos, talvez. Casaco marrom, mochila surrada e uma sacola de entrega na mão.
Senhor Cole? Perguntou o homem. Sim. Me disseram para trazer isto para o senhor, do apartamento 3C no Harlem. Edward pegou o pacote. Estava embrulhado em papel alumínio, amarrado com um pedaço de fio vermelho. Ele reconheceu a mão de Millie. Havia um bilhete preso sob o fio. Pensei que você talvez quisesse repetir. Millie. Ele agradeceu ao homem e voltou para dentro. O cheiro o atingiu imediatamente quando abriu o embrulho. Verduras, peru, algo defumado e rico. Por baixo, em um embrulho menor, havia uma fatia de pão de milho e um pequeno pacote de papel alumínio rotulado, molho picante. Use com moderação. Edward riu. Ele se sentou no canto do café da manhã. Desta vez, não sozinho. Não exatamente. O peru de papel se inclinava contra seu copo d'água. Ele desdobrou o guardanapo e começou a comer. Cada mordida era um estranho tipo de conforto. Não era sobre a comida, embora fosse boa, era sobre o pensamento. Alguém cozinhara mais e embrulhara com cuidado, enviará pela cidade só para ele. No meio do caminho, ele parou. Uma ideia surgiu hesitante a princípio, mas persistente. Ele se levantou, foi até o escritório e abriu o laptop. Sua assistente não tinha notícias dele desde a semana passada. Ela ficaria surpresa. Ele abriu um e-mail em branco. Digitou. Apagou. Digitou novamente. Assunto: oportunidades de voluntariado perto do Harlem. Ele fez uma pausa, os dedos pairando sobre o teclado. Então clicou em enviar. Naquela tarde, Edward se viu caminhando pelas calçadas do Harlem novamente. Ele usava um casaco formal demais para o bairro e sapatos que estalavam muito alto no concreto. Mas ele não se importou. Ele segurava uma sacola cheia de livros doados clássicos, livros de histórias, alguns romances que Margaret amava. Ele parou em frente ao prédio que visitará na noite anterior. Apartamento 3C. A porta ostentava uma pequena guirlanda feita de pinhas e fita. Ele levantou a mão. Bateu 2 vezes. Millie abriu a porta, a sobrancelha se erguendo em surpresa. Senhor Cole, disse ela dando um passo para o lado. De volta tão cedo? Eu não tinha certeza se repetir significava apenas comida, respondeu ele, mostrando a sacola. Millie riu. Bem, agora você está apenas se exibindo. Ana veio correndo da cozinha. Senhor Cole, você comeu a torta? Mamãe diz que você tem que comer quente. Comi, ele assentiu. Foi revigorante. Millie o conduziu para dentro. O apartamento cheirava a óleo de limão e baunilha. Um pequeno rádio tocava jazz suave. Sobre a mesa, um quebra-cabeça inacabado. Obra de Ana, claramente metade dele concluída com um empenho feroz. Eu trouxe estes, disse Edward, colocando a sacola de livros no sofá. Se estiverem interessados. Millie espiou dentro e assobiou. Meu Deus, isso é como uma doação de biblioteca. Alguns deles são sentimentais, admitiu ele. Nós os trataremos com cuidado, ela prometeu. Ana vasculhou os títulos. Você pode ler este para mim? Ela perguntou, segurando a teia de Charlotte. Edward pescou. Agora? Ana assentiu ansiosamente. Temos chocolate quente. Ele olhou para Millie. Ela gesticulou para a poltrona, dando de ombros. Chocolate quente e histórias são difíceis de recusar. Então ele se sentou, e enquanto começava a ler, sua voz desajeitada no início, mas se firmando a cada página, Edward Cole sentiu algo mudar. Não dramaticamente, não como nos filmes, mas silenciosamente, como a neve começa a cair suave, persistente, mudando a forma do mundo enquanto ninguém está olhando. E do lado de fora da janela, despercebido por todos, o primeiro floco de neve da estação desceu silenciosamente. Na manhã seguinte, Edward acordou antes do sol. Um hábito nascido de anos de reuniões matinais e jet lag, agora sustentado pela idade e pelo silêncio. Mas esta manhã parecia diferente. Havia um zumbido sob o silêncio, como se a própria cidade tivesse se deslocado 1 centímetro enquanto ele dormia. Ele se sentou na beira da cama, passando a mão na mandíbula. O quarto estava escuro, as luzes do início do inverno demoravam a surgir. Do outro lado do quarto, o peru de papel que Ana lhe dera ainda estava orgulhosamente em seu piano. Sobreviver à noite sem enrolar ou cair, como se determinado a permanecer onde fora plantado. Na cozinha, o café coava com um chiado reconfortante. Ele se serviu de uma caneca e olhou pela janela alta. Lá embaixo, a cidade acordava lentamente com relutância. Uma mãe arrastava 2 crianças sonolentas por uma faixa de pedestres.
Um homem encolhido sob camadas de suéteres empurrava um carrinho cheio de sacolas plásticas. Uma corredora passava veloz pela calçada coberta de neve, sua respiração formando uma névoa no ar atrás dela. Edward tomou um gole. O calor encheu seu peito, mas não conseguia competir com o que se instalara ali na noite anterior. Ele verificou seu e-mail. Sua assistente responderá 2 sugestões de oportunidades de voluntariado, ambas a uma curta distância do apartamento de Millie. Uma era um banco de alimentos. A outra, um programa de leitura para crianças em uma escola pública local. Ele clicou na segunda e leu mais. Precisavam de voluntários para as manhãs de sexta-feira, alguém para ajudar a ler histórias, organizar livros ou apenas sentar-se com crianças que precisavam de atenção de um adulto. Edward recostou-se na cadeira, olhando para o teto. Ele já presidira comitês de investimento em 5 continentes, aconselhara presidentes, construíra fortunas do nada. Agora estava considerando a hora da história em uma biblioteca escolar. Ele não pôde deixar de sorrir. Mais tarde naquele dia, ele se viu de volta ao 3C, desta vez segurando um pequeno pacote de maçãs frescas e um pote de mel que comprará em um mercado local. Ele não sabia porque apenas se lembrou de Millie ter mencionado que costumava assar antes que a artrite dificultasse o manuseio da massa. Millie atendeu a porta com os óculos de leitura empoleirados no nariz e uma palavra cruzada na mão. Maçãs? Ela perguntou, arqueando uma sobrancelha. E mel, disse Edward. Pensei que poderia inspirar uma torta. Ela riu, depois se afastou. Você traz compras agora. Daqui a pouco, estará plantando tomates na escada de incêndio. Ana veio correndo do quarto dos fundos. Ela carregava uma caixa de sapatos nos braços. Senhor Cole, eu fiz uma casa para o seu peru. Ele olhou para baixo e viu que ela havia cortado janelas e uma porta da frente na caixa. Lápis de cera transformaram o exterior em um arco-íris de padrões trêmulos e famílias de bonecos de palito. Tem até uma cama, disse ela com orgulho, abrindo a tampa para mostrar uma toalha de papel dobrada e um boneco de Lego. Edward se abaixou e olhou para dentro. Um palácio digno da realeza. Ou de alguém solitário, acrescentou ela com naturalidade. Millie ergueu os olhos bruscamente, mas Edward apenas sorriu. Acho que ele encontrou boa companhia agora. Eles passaram a tarde montando um quebra-cabeça que Millie encontrara debaixo do sofá, uma pintura antiga de Norman Rockwell que perderá 3 peças das bordas ao longo dos anos. Edward nunca se importou muito com quebra-cabeças, mas achou estranhamente calmante ali com Ana encostada nele, suas mãozinhas voando mais rápido do que as dele conseguiam acompanhar. Em um momento, Millie se levantou com esforço e desapareceu na cozinha. Edward se ofereceu para ajudar, mas ela o dispensou com um gesto. Você já causou danos suficientes à minha estratégia de quebra-cabeça. Fique aí. Alguns minutos depois, ela voltou carregando 2 xícaras pequenas. Experimente isto, disse ela, entregando-lhe um copo do que parecia ser chá, mas cheirava mais rico, temperado, terroso, desconhecido. Receita de família? Ele perguntou. Quase, disse ela. Da minha vizinha de baixo. Ela chama de chá de cura. Funciona melhor se você não perguntar o que tem dentro. Ele tomou um gole cauteloso. O calor desceu por sua garganta, em seu peito, como uma lembrança. Millie sentou-se à sua frente. Então, Edward, disse ela, o que traz um homem como você a um banco no Central Park sozinho no dia de ação de graças? Ele não respondeu imediatamente. Ana voltará ao seu peru de papel, ajustando seus pequenos móveis. Ele a observou, pensando. Minha esposa faleceu há 5 anos, disse ele finalmente. Câncer, do tipo que não espera por uma luta. Millie assentiu suavemente. Sinto muito. Minha filha e eu, não nos falamos mais. Família é difícil, disse ela. Tivemos um desentendimento, por causa de dinheiro, por causa de decisões que tomei quando o luto nublou meu julgamento. Forcei demais, tentei controlar demais. Parece familiar, disse Millie. Eu fiz o mesmo com meu filho. O expulsei de casa e o joguei no mundo rápido demais. Pensei que estava fazendo certo por ele. Não nos falamos há 3 anos. Edward olhou para ela com surpresa. Eu não esperava por isso. Todos nós temos nossas sombras, disse ela, bebendo seu chá. É que alguns de nós sabem como conviver com elas. Ana, como se sentisse o peso no ar, de repente ergueu os olhos. Mamãe diz que as pessoas são como sopa. Edward pescou. Sopa? Sim, Ana assentiu.
Algumas precisam de mais tempo no fogo, algumas só precisam de um pouco de sal, e algumas só precisam de alguém para sentar com elas enquanto cozinham. Millie riu, enxugando os olhos. Meu Deus, essa menina! Edward sorriu também, mas havia uma dor por trás. Ele pegou o casaco. Eu deveria ir, disse ele. Obrigado por hoje. Por ontem. Por tudo. Millie o acompanhou até a porta. Você é sempre bem-vindo aqui, Edward. Não precisa de um convite. Lá fora a cidade estava mais escura do que antes. Nuvens se acumularam no céu, pressionando o horizonte. Mas Edward não sentiu o peso delas. Ele caminhou para casa com a caixa de chá restante na mão, a imagem do Palácio do Peru de papel, ainda vívida em sua mente. Ele não se sentia assim há anos com os pés no chão. Real, conhecido. Naquela noite, ele estava em sua cozinha novamente. Mesma xícara, mesma janela. Mas desta vez, o sanduíche havia sumido. E em seu lugar, havia uma história começando a se desenrolar, como pão quente crescendo lentamente em um forno que alguém pensava ter esfriado há muito tempo. A manhã de sexta-feira seguinte chegou cinzenta e úmida, com nuvens baixas e uma brisa que ameaçava nevar, mas não conseguia se decidir. Edward Cole estava na entrada da PS 194, a escola primária pública aninhada entre duas lavanderias e uma mercearia de esquina no Harlem. Ele usava um casaco de carvão e carregava uma pequena caixa de livros usados debaixo do braço. Lá dentro, o corredor cheirava a cera de giz de cera, produtos de limpeza e a doçura vaga de xarope de cafeteria. O barulho das crianças ecoava em rajadas, sapatos rangendo no azulejo, risadas, o toque estridente de um sino que sinalizava o fim da aula. Edward preenchera os formulários para voluntários escolares 3 dias antes. Ele esperava uma espera, verificações de antecedentes, burocracia. Em vez disso, a senhorita Herrera, a coordenadora da escola, dissera: se você está respirando e é gentil, precisamos de você. Ele agora estava desajeitadamente perto da mesa da secretaria, observando uma parede de obras de arte perus feitos de mãos traçadas, todos de cores diferentes. Um deles tinha Ana C. escrito em marcador roxo no canto. Ele sorriu sem perceber. Sr. Cole, chamou uma voz. Ele se virou para ver a senhorita Herrera, uma mulher de olhos penetrantes na casa dos 50, com uma voz que poderia acomodar o silêncio em um pátio de recreio. Ela usava um broche de feriado em seu suéter, 2 luvas segurando um coração. Que bom que veio, disse ela, estendendo a mão. Tem um grupo que precisa de parceiros de leitura. Eles não ficam parados, mas adoram uma boa história. Edward assentiu. Acho que dou conta. Ela o conduziu pelo corredor até uma pequena sala de aula com almofadas no chão, um puff e prateleiras de livros com orelhas de cachorro. Ele foi apresentado a 4 crianças, Malik, Jaden, Sarah e Tomazol. Inquietos, espertos, cheios de perguntas. Ele se sentou com eles, lendo Onde Vivem os Monstros, tentando vozes diferentes, até mesmo se fazendo rir. 1 hora passou como 10 minutos. Quando ele estava arrumando as coisas para sair, a senhorita Herrera reapareceu. Sabe, disse ela, você tem um bom ritmo com eles. A maioria desiste depois do segundo. Já acabamos? Já estive em reuniões piores que essa, disse Edward secamente. Ela riu. Volte quando quiser. E se conhecer algum aposentado com paciência e um colo, aceitamos também. Ele saiu com um passo mais leve do que tivera em anos. De volta ao apartamento de Millie naquela tarde, o lugar estava cheio do cheiro reconfortante de maçãs assadas. O forno zumbia e uma forma esfriava no parapeito da janela. Millie cumprirá a promessa da torta. Artrite que se dane. Edward entrou carregando um novo quebra-cabeça e um buquê de crisântemos. Trouxe reforços, disse ele. Millie olhou para as flores com as sobrancelhas erguidas. Pretende me conquistar com charme para ganhar uma torta? Era meu plano B, respondeu ele, mas a risada habitual não se seguiu. Millie parecia distraída. Ela limpou as mãos no avental e olhou para o quarto dos fundos. Edward percebeu imediatamente. Está tudo bem? Millie hesitou, depois suspirou. A Ana está quieta hoje. Voltou da escola sem sapatos. Edward pescou. Sem sapatos? Ela os deu, disse Millie, com os braços cruzados agora. Para um menino da classe dela. Disse que os dele estavam caindo aos pedaços e que ele tinha buracos nas meias. Ela voltou para a casa de meias. O rosto de Edward se contraiu.
Ele tentou imaginá-la teimosamente caminhando pela cidade com os pés frios, o coração maior que o bom senso. A cara dela. Milly assentiu, mas seu tom tornou-se severo. É gentil e a tolice. Não podemos ficar repondo as coisas. Estou tentando ensiná-la limites. Ela tem 7 anos, não é uma salvadora. Edward entrou na sala de estar, avistando Ana aninhada no sofá, desenhando. Ela ergueu os olhos, sorriu fracamente e voltou ao seu papel. Oi, Ana, disse ele, sentando-se ao lado dela. Fez novos cômodos para a casa do Peru? Não, ela murmurou. Ele está de férias. Ele não a pressionou. Uma pausa pairou entre eles até que ela perguntou: Você acha que eu estava errada em dar meus sapatos? Edward ponderou. Acho que foi corajoso. Ela olhou para ele, os olhos perscrutadores. Mamãe está brava. Oh, ela não está brava. Ela está com medo. Os adultos ficam com medo quando não conseguem consertar as coisas. Ana mordeu o lábio. Pensei que se eu desse, Deus me daria mais. Edward sorriu tristemente. Às vezes ele dá, e às vezes, ele envia outra pessoa para fazer isso. Naquela noite, ele ligou para um amigo de seus dias corporativos, um homem que agora dirigia uma fundação infantil no centro da cidade. Preciso de um favor, disse Edward. Sapatos. Discretamente. E não apenas um par. Na manhã seguinte, uma caixa de papelão simples chegou ao 3C. Dentro, 6 pares de tênis novos em folha. Todos os tamanhos etiquetados. Todas as etiquetas removidas. Milly a encontrou no capacho e ligou para Edward imediatamente. Foi você? Ele não mentiu. Vamos chamar de uma ação de graças atrasado. Milly riu. Você é um péssimo mentiroso, Edward Colley. Mas sua voz estava mais suave agora. Grata. Mais tarde, naquele fim de semana, Edward se juntou a eles para o jantar novamente. Ana estava de volta ao seu eu normal falante, expressiva, dançando ao som da Motown enquanto ajudava a pôr a mesa. Ela usava sapatos novos brancos com listras cor-de-rosa. Milly cortou fatias de torta e serviu chá. Ela acha que vieram de um anjo, sussurrou. Edward ergueu uma sobrancelha. Anjos usam couro italiano? Milly riu, e a risada encheu a sala. Eles comeram, conversaram, demoraram. Depois que os pratos foram lavados e Ana foi para a cama, Milly se virou para Edward. Por que você está realmente aqui? Ela perguntou. Você tem dinheiro, conforto, privacidade. Por que se sentar a uma mesa rachada com uma velha e uma criança? Ele não respondeu de imediato. Então recostou-se, os olhos na luz fraca que piscava acima deles. Porque estou cansado de estar em salas onde ninguém realmente me vê. Milly assentiu lentamente. Bem, você é visto aqui. E no silêncio que se seguiu, Edward Colley percebeu que às vezes, os lugares mais ricos não eram construídos de mármore e vidro, mas de amor comum, passado em tortas embrulhadas em papel alumínio e sapatos doados, lugares onde até um peru de papel tinha um lugar para chamar de lar. Edward Colley estava sozinho em seu escritório, o horizonte da cidade se estendendo além do vidro atrás dele. A noite se instalara em seu silêncio familiar, com apenas o zumbido ocasional do tráfego distante abaixo. Uma lareira crepitava silenciosamente, um luxo que ele raramente usara antes. Agora, ele a achava calmante, como uma companhia constante que não exigia nada em troca. O peru de papel ainda estava de pé no piano, ao lado da caixa do quebra-cabeça que ele nunca abriu. Em sua mão, ele segurava um copo de cidra quente que Ana fizera para ele e entregará com orgulho em um pote de vidro com um rótulo que dizia: Bebida festiva do Sr. Colley. Ele tomou um gole e fez uma careta, ela exagerara na canela, mas ele bebeu mesmo assim. Sobre a mesa à sua frente havia um envelope amarelado levemente dobrado nos cantos. A caligrafia na frente dizia: Lila Colley. Tinha a data de 4 anos atrás. Ele não a enviará. Ele escrevera dezenas de cartas para sua filha ao longo dos anos após o funeral de Margaret, após o desentendimento deles, após aniversários e natais. Algumas ele digitou, outras rabiscou em papel timbrado de hotel, mas nenhuma delas jamais passou da beirada de sua mesa. Ele pegou uma caneta. Desta vez as palavras vieram diferentes. Não formais, não cuidadosas. Apenas honestas. Querida Lila. Conheci uma garotinha chamada Ana. Ela me lembrou de você. Uma vez. De como você costumava dar seus brinquedos sem pedir, mesmo quando dizíamos para não fazer. Lembro-me de ficar com raiva. Chamei de generosidade imprudente.
Você disse que era apenas bondade. Acho que você estava certa. Sinto sua falta. Não sei como dizer de uma forma que desfaça o que quebrei, mas ainda estou aqui. Se você algum dia quiser me encontrar, estarei em uma pequena mesa no Harlem, sentado em frente a uma menina que acredita que todos merecem torta. Ele parou, a mão tremendo levemente ao dobrar a carta e colocá-la em um envelope novo. Desta vez ele escreveu o endereço. Não, talvez mais tarde, não, na próxima semana. Ele a colocou ao lado de suas chaves. Na manhã seguinte, ele voltou a PS 194 com uma nova caixa de livros, desta vez acompanhada por uma sacola de brochuras que ele achou que as crianças poderiam realmente gostar, histórias de cachorros, aventuras espaciais e 2 cópias de A Teia de Charlotte caso uma se estragasse. Ele leu em voz alta na biblioteca da escola por quase 1 hora. As crianças estavam se acostumando com ele. Não mais olhavam para seu terno ou sussurravam pelas suas costas. Malik até subiu em seu colo no meio da história, mastigando a manga de sua jaqueta como se fosse completamente normal. Depois a senhorita Herrera o chamou de lado. Senhor Cole, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Edward ergueu uma sobrancelha. Depende do quão pessoal. Ela sorriu, cruzando os braços. Por que você continua voltando? Ele ponderou a pergunta. Então disse, porque este é o primeiro lugar em muito tempo onde sinto que o que eu digo importa. Ela não respondeu de imediato, apenas assentiu. Bem, importa. Lá fora a neve começara a cair em flocos leves. As calçadas ficaram escorregadias, salpicadas de pegadas de botas e lama de pneus. Edward levantou a gola e começou a caminhar em direção ao metrô, algo que não fazia há anos. Ele não se importou com a multidão hoje. O barulho não o incomodou. Na verdade, ele gostou. No apartamento de Millie mais tarde naquela noite, ele chegou com compras, incluindo um mimo raro, 2 pequenos cortes de cordeiro e um pote de geleia de menta. Millie arregalou os olhos quando os viu. Onde você pensa que moramos? No Palácio de Buckingham. Ela brincou. Você disse uma vez que não comia cordeiro há 15 anos, respondeu ele. Pareceu que era a hora. Ana gritou de excitação. Posso ajudar a cozinhar? Você pode ajudar a não queimar a cozinha, disse Millie secamente, embora sorrisse ao dizer. Enquanto cozinhavam, Edward contou-lhes histórias não de negócios, mas de infância. De como uma vez tentou vender limonada durante uma nevasca. De como quebrou o braço pulando do telhado de uma garagem para impressionar uma garota. De como sempre quis um cachorro, mas seu pai dizia que animais de estimação eram distrações. Ana ouvia com os olhos arregalados. Você precisa de um cachorro agora. Acho que sim, disse Edward. Depois do jantar, enquanto limpavam os pratos, Ana se inclinou e sussurrou. Você acha que sua filha gosta de torta? Edward parou. Espero que sim, porque se ela vier algum dia, guardarei o pedaço maior para ela. Ele sentiu algo prender em sua garganta. Naquela noite, enquanto se preparava para sair, Millie lhe entregou uma caixa de lata embrulhada em um lenço vermelho. Muffins de maçã com especiarias, disse ela. A Ana fez a massa. Eu cuidei do calor. Combinação perigosa, ele brincou. Millie se aproximou, o tom de voz suave. Você está mudando, Edward. Eu não sinto que estou, admitiu ele. É assim que acontece, respondeu ela. Você não sente, mas todo mundo vê. Ele segurou a caixa sem saber o que dizer, então assentiu. E então ele saiu. Na viagem de metrô para casa, ele agarrou a lata em uma mão e o envelope para Lila na outra. A neve caía com mais força agora, mas o vagão estava quente, e alguém por perto cantarolava uma melodia gospel baixinho. Edward recostou-se, fechou os olhos e pela primeira vez em anos, permitiu-se ter esperança. Esperança de que o perdão ainda era possível. Que talvez, apenas talvez, um velho com arrependimentos pudesse escrever um novo capítulo. Não apenas para si mesmo, mas para as pessoas que ainda esperavam que ele aparecesse. Ele enviaria a carta amanhã, e então voltaria na mesma hora no mesmo lugar, porque alguém havia lhe guardado um lugar à mesa e porque às vezes, as maiores segundas chances vêm embrulhadas em muffins, desenhos infantis e perus de papel. A neve engrossara durante a noite, envolvendo a cidade em uma quietude abafada, como um edredom pesado jogado sobre um dorminhoco inquieto. Edward Cole saiu de seu prédio, navegando cuidadosamente pelos degraus de mármore escorregadios. O envelope endereçado a Lila estava no bolso interno de seu casaco, mais perto de seu coração do que qualquer coisa estivera em muito tempo.
Ele debatera por 2 dias se deveria enviá-lo. As palavras eram cruas, vulneráveis, diferentes de tudo que ele já dera à sua filha antes. E no entanto, enquanto o frio roçava seu rosto e a rua ganhava vida ao seu redor, a decisão parecia simples agora. Estava na hora. Ele caminhou 2 quarteirões até a agência dos Correios da esquina. A fila era curta, apenas uma senhora mais velha enviando um pacote embrulhado em papel pardo e um homem enviando algo por Sedex, falando alto demais em seu telefone. Quando chegou a vez de Edward, ele se aproximou do guichê, entregou o envelope ao atendente e pagou a postagem sem dizer muito. Sem cerimônia, sem longa pausa, apenas um último suspiro enquanto o envelope escorregava de sua mão para a caixa atrás do balcão. Estava fora de seu controle agora. E de alguma forma, isso pareceu certo. Naquela tarde, ele chegou ao apartamento de Millie carregando um novo quebra-cabeça uma cena de inverno com patinadores no gelo e árvores cobertas de neve. Ana abriu a porta, usando um suéter rosa felpudo e um par de meias brilhantes. Você está atrasado, disse ela com as mãos na cintura. Trouxe 1000 peças de perdão, respondeu Edward mostrando a caixa. Ela arrancou dele com prazer e correu para a mesa. Millie estava na cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Ela está perguntando por você a manhã toda, disse ela com um sorriso maroto. Vou levar isso como um elogio. Eles se acomodaram enquanto os flocos de neve desciam do lado de fora da janela. Edward pegou seu lugar de sempre no sofá, enquanto Ana despejava as peças do quebra-cabeça com um caos alegre. Millie trouxe canecas de chá de hortelã e se juntou a eles, seus olhos mais suaves hoje em dia, seus ombros um pouco menos tensos. Enquanto trabalhavam, Ana parou de repente. Você já teve uma casa na árvore, Sr. Cole? Edward sorriu. Uma vez. Meu avô a construiu. Inclinava para um lado e a escada era uma armadilha mortal. O que você fazia nela? Lia gibis. Fingia que era um pirata. Me escondia do meu irmão mais novo. Ana suspirou sonhadoramente. Eu quero uma casa na árvore. No Harlan? Perguntou Millie rindo. Seria melhor construir uma no armário de casacos. Eu poderia decorá-la, disse Ana com luzes e um código secreto. Edward olhou para ela, uma ideia se formando em sua mente. Toda casa na árvore precisa de um nome, disse ele. Os olhos de Ana brilharam. Eu a chamaria de Clube da Bondade. Pessoas malvadas não são permitidas. A entrada exige chocolate quente e uma boa ação. Millie riu. Eu nunca passaria no requisito do chocolate quente. Naquela noite, após o jantar, enquanto Ana lavava a louça e Millie dobrava a roupa, Edward ficou na janela observando a neve engrossar na escada de incêndio. Do outro lado da rua, luzes de feriado piscavam na vitrine de uma delicatessen. Um carro tocava jazz fraco de sua janela aberta, abafado pela neve que caía. Eu enviei a carta, disse ele suavemente. Millie se virou da cesta de roupa. Para sua filha. Ele assentiu. Ontem. Millie não falou de imediato. Então ela se aproximou, colocou a mão gentilmente em seu braço. Você fez a parte mais difícil. O resto é esperar. Não sei o que esperar. Não espere. Apenas esteja pronto. Edward olhou para ela, grato pela força silenciosa em sua voz. Mais tarde naquela noite, antes de ele sair, Ana lhe apresentou um pequeno envelope. Isto é para sua filha, disse ela. Ele o abriu e encontrou um desenho feito à mão de 2 figuras de palito de mãos dadas sob uma árvore. Acima delas, em giz de cera roxo brilhante, ela havia escrito: por favor, sejam legais de novo. Ele está melhor agora. Ele engoliu em seco. Obrigado, Ana. Ela sorriu. Sou a presidente do clube. É o que fazemos. Na manhã seguinte, Edward estava em sua cozinha, bebendo café e ouvindo um antigo vinil de jazz no toca-discos que Margaret lhe comprara décadas atrás. A neve cobria os cantos de sua janela, e o cheiro de pinho flutuava fracamente da guirlanda que Ana fizera e insistira que ele pendurasse em sua porta da frente. Seu telefone vibrou. Era um e-mail. De Lila. Assunto: sua carta. Ele ficou olhando por um momento. Sua mão tremeu levemente ao abri-lo. Pai? Li sua carta. 2 vezes. Não tinha certeza do que dizer. Ainda não tenho. Mas você escreveu. E isso significa algo. Esperei muito tempo para ouvir você dizer essas palavras. Talvez possamos começar com um café.
estou na cidade para as festas. Você pode trazer o desenho do peru, se quiser. Lila. Edward ficou olhando para a tela, os olhos ardendo. A neve continuava a cair lá fora, suave e persistente, como o perdão se infiltrando sem alarde. Ele olhou ao redor do apartamento para o peru de papel, a forma de torta no balcão, o quebra-cabeça inacabado. Ele não estava mais sozinho. Ele digitou uma resposta. Café parece perfeito. Levarei chocolate quente também, exigência da Ana. E ele clicou em enviar. Então pegou o casaco. Ele tinha uma história para compartilhar, muffins para levar e talvez, pela primeira vez em muito tempo, uma vida para reconstruir. Uma peça de cada vez, como um quebra-cabeça, como uma carta, como um lar feito de bondade. O cheiro de avelãs torradas enchia o café da esquina onde Edward estava sentado, mexendo nervosamente na manga de seu casaco de lã. Era um lugar pequeno na Avenida Amsterdã, silencioso, exatamente como ele se lembrava. As mesmas paredes amarelas, o mesmo quadro de especialidades pintado à mão e o mesmo senhor idoso atrás do balcão que ainda usava um boné dos Mets, mesmo em dezembro. Edward chegará cedo. Cedo demais. Ele não queria arriscar se atrasar. Não para isso. Sobre a mesa à sua frente 2 canecas, uma de café preto, outra de chocolate quente com chantilly e uma pitada de canela, sugestão de Ana. Leve os 2, ela dissera com autoridade, caso ela precise do doce. Agora ele esperava. Seus olhos se voltavam para a porta a cada poucos segundos. Lá fora a rua fervilhava de pessoas envoltas em cachecóis e botas, flocos de neve girando como glitter soprado pelo vento. Ele não via Lila há mais de 5 anos, não desde o funeral, não desde o silêncio. O sino acima da porta do café tilintou. Edward ergueu os olhos, e lá estava ela. Lila, mais velha sim, um pouco mais cansada ao redor dos olhos, mas ainda sua filha. Seu cabelo estava preso em um coque solto, e ela usava um casaco que pertencera a Margaret. Ela parou logo na entrada, seus olhos percorrendo a sala até pousarem nele. Por um momento nenhum dos 2 se moveu. Então ela se aproximou lenta, mas firmemente, e sentou-se à sua frente. Edward tentou encontrar a voz. Eu não sabia se você viria. Ela olhou para o chocolate quente, depois de volta para ele. Eu quase não vim. Ele assentiu. Eu entendo. Ela pegou a caneca. Mas, alguém me enviou um desenho. 2 figuras de palito, uma árvore, um bilhete que dizia, por favor, sejam legais de novo. Edward exalou. Ana. Imaginei. Lila bebeu o chocolate quente e sorriu. Ela tem seu charme teimoso. E os lápis de cera da mamãe. Eles ficaram por um momento, deixando o calor das bebidas preencher o silêncio. Sinto muito, disse Edward finalmente. As palavras pousaram entre eles, sólidas e frágeis ao mesmo tempo. Lila não falou imediatamente. Ela olhou pela janela. Você disse isso em sua carta. Mas dizer pessoalmente é diferente. Ele assentiu. Eu quis dizer as 2 coisas. Ela pousou a caneca gentilmente. Você estava tão distante, pai, mesmo quando estava bem ali. Pensei que estava fazendo o melhor, provendo, construindo segurança. Você estava construindo muros. Aquilo o atingiu com força, mas ele não se abalou. Você tem razão. Lila pegou em sua bolsa uma pequena fotografia. Ela deslizou pela mesa. Era uma foto dela e de Margaret, tirada no jardim anos atrás. Lila tinha talvez 10 anos. Margaret estava rindo, a luz do sol em seu cabelo, segurando uma bandeja de biscoitos. Ela sempre acreditou que você voltaria, disse Lila em voz baixa. Ela dizia que o luto faz as pessoas se calarem, mas que o amor as faz falar novamente. Edward olhou para a foto, a garganta se apertando. Conheci alguém, disse Lila de repente. O nome dela é Carla. Estamos juntas há 3 anos. Ele ergueu os olhos, surpreso. Eu não sabia. Você nunca perguntou. Quero perguntar agora. Ela estudou seu rosto, talvez procurando por rachaduras na armadura. Estamos pensando em adotar um menininho. Ele tem 4 anos. Os olhos de Edward se suavizaram. Gostaria de conhecê-lo. Vocês 2, se me permitirem. Lila recostou-se ponderando. Não estou prometendo nada mais do que este café, disse ela. Ainda não. Não estou pedindo mais do que isso, respondeu Edward. Apenas um começo. Um sorriso surgiu no canto de sua boca.
Então, sorte sua que a Ana me fez trazer este chocolate quente. Eles terminaram suas bebidas lentamente, preenchendo o ar com uma conversa cautelosa. Lila contou a ele sobre seu trabalho, uma organização sem fins lucrativos, projetos de segurança alimentar. Ele contou a ela sobre a leitura na PS 194, como Ana se declarou presidente do Clube da Bondade, e como a torta de milho curou mais de um tipo de fome. Quando se levantaram para sair, o céu adquirira a cor de estanho. Lá fora, o vento aumentara, lançando flocos de neve de lado. Caminha comigo? Perguntou Lila. Eu adoraria. Eles caminharam em silêncio a princípio, passo a passo, por ruas que antes os dividiam. Em uma esquina pararam. Não sei que tipo de relacionamento teremos, pai, disse Lila. Mas isto foi um bom começo. É mais do que eu esperava. Ela apertou seu braço gentilmente. Tudo bem. Vamos ver aonde isso leva. Então ela desapareceu na multidão, um redemoinho de lã cinza e propósito. Edward ficou na esquina um pouco mais, observando-a ir, o coração cheio de uma forma que ele não conseguia nomear. De volta ao apartamento de Millie, Ana estava esperando com um caderno aberto e um lápis atrás da orelha. Ela gostou do chocolate quente? Perguntou antes mesmo que ele pudesse fechar a porta. Gostou. Ela sorriu? Sim. Ela te abraçou? Edward sorriu. Ainda não, mas talvez um dia. Ana rabiscou algo em seu caderno. Bom, isso significa que você passou na primeira reunião. Millie saiu da cozinha segurando 2 canecas. Reunião de quem agora? O Clube da Bondade, disse Ana com orgulho. O Sr. Cole é membro honorário agora. Talvez até vice-presidente. Edward pegou a caneca. É uma grande promoção. Millie deu a ele um sorriso conhecedor. Parece que foi um bom dia. Foi, disse ele, mais do que bom. Naquela noite, enquanto a neve cobria a cidade mais uma vez, Edward Cole sentou-se ao lado de um quebra-cabeça, uma torta e um peru de papel, e sentiu algo que não sentia há muito, muito tempo. Sentiu-se em casa. A semana seguinte passou em um ritmo tranquilo que Edward achou reconfortante. Manhãs na biblioteca da escola com Malik e Jaden, tardes com Ana e Millie montando quebra-cabeças nevados, e o e-mail ocasional de Lila breve, cuidadoso, mas consistente. Suas palavras ainda estavam se reencontrando depois de tantos anos separados, como barcos derivando de volta para o mesmo porto. Na sexta-feira, Edward chegou ao apartamento 3C com uma surpresa. Debaixo do braço, um envelope de Manila e na mão, uma caixa embrulhada com fita xadrez. Ana foi a primeira a cumprimentá-lo, saltitando com meias desiguais. Você está atrasado, declarou ela, depois parou quando viu a caixa. Isso é para mim? Depende, disse Edward com um sorriso. Você tem promovido a bondade, a honestidade e o posicionamento estratégico de peças de quebra-cabeça esta semana? Ela assentiu vigorosamente. E dei meu sanduíche para um menino que esqueceu o almoço. Então sim, disse ele, entregando-lhe a caixa. Ela abriu e revelou um conjunto de papelaria artesanal, papel colorido, envelopes combinando e uma caneta tinteiro com suas iniciais, AC, gravadas em ouro. Seus olhos se arregalaram. Agora você pode começar seu próprio clube de correspondência, disse Edward. Ana sorriu radiante. Vou escrever para todos no prédio, até para a senhora Gonzales, mesmo que ela sempre cheire a picles. Millie entrou na sala de estar, secando as mãos em um pano de prato. Você a mima. Ela me mima primeiro, respondeu Edward. Ele ergueu o envelope de Manila e o entregou a Millie. Ela o abriu, desdobrando um convite impresso em papel creme grosso. Uma caligrafia elegante dizia: você está cordialmente convidado para uma celebração de inverno no Centro Comunitário do Harlan, organizada pela PS 194 e pelo Clube da Bondade. Sábado 16 de dezembro, às 15 horas, com chocolate quente, música, histórias e calor comunitário. Millie leu 2 vezes. Você fez isso? Edward deu de ombros. A escola tinha o espaço. A Ana teve a ideia. Eu só ajudei a conectar os pontos. Millie ergueu os olhos, marejados. Você quer que o bairro venha? Quero que as pessoas se sintam vistas, mesmo que por um dia. Ana interveio. Haverá dança também. Vou cantar uma música com Malik, e vamos decorar com flocos de neve de papel e pendurar citações de bondade por toda parte. Millie riu.
Deus nos ajude se houver glitter envolvido. Haverá, confirmou Ana, sorrindo como se fosse uma promessa e um aviso. Eles passaram os dias seguintes se preparando. Edward ajudou Ana a cortar flocos de neve e a pendurar luzes. Ele falou com a senhorita Herrera na escola, que mobilizou funcionários e alunos. Até mesmo empresas locais doaram. Tortas da padaria da esquina, cadeiras da barbearia e um músico idoso que prometeu tocar saxofone contanto que alguém lhe trouxesse chá. Edward se ofereceu para cobrir as despesas anonimamente, mas a notícia se espalhou rapidamente. As pessoas começaram a pará-lo na rua, um aceno, um obrigado, um aperto de mão de estranhos que agora reconheciam seu rosto. O dia do evento chegou nítido e azul, com a luz do sol brilhando nos telhados nevados. Dentro do centro comunitário, o calor dos corpos e do chocolate quente fazia o ar zumbir. Crianças corriam entre as cadeiras. Voluntários distribuíam cachecóis e luvas doados. Edward estava perto da porta, cumprimentando cada convidado com um aperto de mão ou um sorriso. Ana usava um vestido de veludo vermelho e comandava perto do microfone, organizando os artistas e correndo entre as mesas como uma pequena prefeita. Millie, elegante em um cardigã azul marinho e brincos de prata, observava orgulhosamente de uma cadeira no canto. Edward olhou ao redor da sala dezenas de vizinhos de diferentes estilos de vida, todos reunidos por algo tão simples quanto a bondade. Então, logo após a mesa de refrescos, ele a viu. Lila. Ela estava perto de uma mesa, segurando a mão de um menino. O menino, 4, talvez 5 anos, tinha grandes olhos castanhos e uma mecha de cabelo cacheado. Ele olhou para Edward e depois para Ana, que acabará de começar a cantar uma versão ligeiramente desafinada de Let It Snow. Edward atravessou a sala lentamente. Quando Lila o viu, ela sorriu tímida, suave, mais calorosa do que ele se lembrava. Este é o Elias, disse ela, gesticulando para o menino. Ele gosta de biscoitos, dançar e subir em móveis que não deveria. Edward se ajoelhou ao nível do menino. Olá, Elias. Sou o Edward. O menino o estudou, depois assentiu solenemente. Você cheira a canela. Edward riu. É o chocolate quente. Sua mãe também gostava. Elias sorriu e puxou Lila em direção à mesa de biscoitos. Edward se levantou. Você veio. Eu disse que viria. Não pensei que o traria. Achei que era a hora. Eles ficaram juntos, observando Ana terminar sua música com uma reverência dramática. Os aplausos ecoaram pelo salão, seguidos pelo tilintar de canecas de chocolate quente e pela conversa da comunidade. Estou orgulhosa de você, disse Lila, não apenas por isso, mas por tentar, por não desaparecer. Tive ajuda, respondeu Edward, olhando para Millie e Ana. Lila seguiu seu olhar. Eles te deram algo que você nunca se permitiu ter antes. O que é? Permissão para ser amado. Ele não respondeu. Não podia, com o nó na garganta e o fogo no peito. Quando o evento chegou ao fim e as famílias se agasalharam em casacos e risadas, Edward estava no centro da sala. Ana correu até ele, as bochechas coradas. Você estava certo, disse ela. Sobre o quê? Se você convida as pessoas, elas vêm. Ele se ajoelhou. Esse é o poder da bondade. Ela assentiu, depois lhe entregou um pequeno pedaço de papel. Nele, rabiscado em tinta roxa, estavam as palavras: todo mundo pertence a algum lugar, mesmo que se esqueçam por um tempo. Ele o guardou no bolso do casaco. Naquela noite, Edward caminhou para casa mais devagar que o normal, de mãos dadas com Ana, com Millie ao lado deles e Lila um pouco à frente. A neve começara novamente e pela primeira vez em anos, não parecia fria. Parecia uma bênção. Os dias após a celebração de inverno passaram com um tipo de alegria silenciosa que se assentou como neve fresca sobre tudo. O Harlan, coberto de neve e frio, movia-se mais lentamente agora. As ruas estalavam sob as botas, o ar cheirava a pinho e as janelas se iluminavam cedo com o brilho dourado de dezembro. Edward se viu buscando o conforto da rotina, suas visitas ao 3C. A Hora da História na PS 194, e-mails de Lila com fotos de Elias coberto de farinha depois de tentar fazer biscoitos. Cada fio pequeno e terno, o tecia de volta ao tecido de uma vida que ele antes deixará se desfazer. Uma manhã após uma sessão particularmente barulhenta com Ana e sua nova coleção de adesivos, Edward saiu para a escada de incêndio de Millie para respirar. Os degraus de metal rangeram sob seu peso, e o ar mordeu seu rosto, mas ele não se importou.
Dali, ele podia ver através dos quarteirões agora cobertos telhados, vapor subindo das aberturas de ventilação, o brilho distante das luzes de feriado nas janelas. Ele também podia ver o pequeno pedaço de espaço entre o manjericão em vaso de milho, há muito murcho, e uma cadeira de plástico quebrada. Aquilo despertou algo. Mais tarde naquela noite, ele trouxe a ideia durante o chá e o pão de banana. Um jardim? Perguntou Millie, erguendo uma sobrancelha. No inverno? Não apenas plantas, disse Edward. Um espaço. Um lugar para construir algo. Para a Ana, para o Elias, para quem precisar saber que algo pode crescer mesmo no frio. Millie cruzou os braços, não convencida. Você já construiu algo que não estivesse em uma planilha? Não, admitiu ele, mas tem o YouTube, 2 mãos boas e sei seguir instruções. Ana, ouvindo do corredor, ofegou. Podemos colocar comedouros para pássaros e luzinhas e pedras da bondade? Edward acrescentou, mensagens pintadas em pedras. As deixaremos para as pessoas encontrarem. Millie revirou os olhos. Vocês dois vão nos despejar. Mas ela não disse não. Na semana seguinte, o plano tomou forma. Edward pediu um favor a um antigo cliente que possuía uma loja de ferragens no Brooklyn. Ele e Ana passaram uma tarde de sábado carregando caixotes de madeira, sacos de terra para vasos, fios de luzes, uma treliça de segunda mão e mais luvas de jardinagem do que qualquer um precisaria no inverno. No domingo, eles haviam limpado o patamar da escada de incêndio e arrumado 3 caixotes com terra e ramos de pinheiro. Ana rotulou cada caixote com nomes, Esperança Lar e Perdão. Edward cuidadosamente parafusou ganchos para pendurar vasos e adicionou 2 cadeiras com almofadas à prova de intempéries. Ele instalou uma luz com sensor de movimento no alto fraca, mais quente. Luzinhas zigue-zagueavam ao longo do corrimão. Eles trabalharam em camadas. Ana pintando mensagens de bondade em pedras. Você importa, olhe para cima, o mundo é melhor com você. Enquanto Edward posicionava os vasos e enrolava as luzes. O frio picava seus dedos, mas nenhum queria parar. Millie finalmente se juntou a eles, sua bengala batendo nas escadas de metal. Ela trouxe cobertores e 2 garrafas térmicas de cidra quente. Bem, não é Versalhes, disse ela, acomodando-se em uma cadeira, mas tem personalidade. É perfeito, sussurrou Ana. Podemos ter reuniões aqui? O Clube da Bondade tem uma nova sede, declarou Edward. Eles se sentaram juntos enquanto o céu adquiria a cor de aço. As luzes das janelas próximas piscaram. Em algum lugar, um saxofone tocava fracamente através de uma janela entreaberta. O vapor subia da xícara de cidra de Millie, e Ana se aninhou em um cobertor ao lado de Edward. Esta é a primeira coisa que construo em anos, murmurou ele. Você construiu mais do que isso, disse Millie em voz baixa. Você simplesmente não usou madeira e pregos. Eles ficaram um pouco mais, observando o bairro respirar. Ninguém falou muito, não precisavam. Na manhã seguinte, Edward acordou cedo. Ele preparou um café, vestiu um casaco grosso e caminhou 5 quarteirões até os correios. Outro envelope no bolso, este endereçado a Carla e Elias. Dentro, um bilhete escrito na agora familiar caligrafia cuidadosa de Edward. Querida Carla. Obrigado por amar minha filha e por criar um menino que ilumina o ambiente com apenas um sorriso. Gostaria de conhecê-la adequadamente um dia. Até lá, saiba que você e Elias têm um lugar no meu coração. Aprendi que as coisas mais valiosas vêm quando você para de pensar que é tarde demais. Com carinho. Edward. Ele o depositou na caixa de correio e o observou desaparecer pela fenda. Parecia mais um tijolo colocado na ponte que ele estava construindo uma conversa, uma carta, um momento de cada vez. Naquela tarde, ele encontrou Ana nos portões da escola. Ela correu em sua direção, de braços abertos, a respiração saindo como fumaça de dragão no frio. Você chegou cedo. Ela gritou. Eu não aguentava esperar, disse ele. Eles caminharam juntos, de mãos dadas. Ana tagarelava sobre a aula de música, o novo corte de cabelo de sua professora e sua teoria de que os gatos tinham línguas secretas. Edward assentia, ouvia, ria quando apropriado. Ela tornava o mundo mais leve sem nem mesmo tentar. De volta ao 3C, Millie havia posto biscoitos frescos e estava ao telefone com alguém. Edward não entendeu com quem, mas ela acenou para que ele entrasse e apontou para a cozinha. Ele saiu para a escada de incêndio, agora brilhando no início do crepúsculo.
Algumas novas pedras da bondade haviam se juntado ao grupo, e Ana adicionara uma bandeira de papel que dizia: "Todos pertencem aqui." Edward ficou por um momento respirando o ar gelado, e então seu telefone vibrou. Uma foto chegará de Lila. Era Elias, usando uma coroa de papel e sorrindo com um biscoito em cada mão. Atrás dele, uma placa que dizia: "Bondade é legal." Abaixo da foto, Lila havia digitado: "Lemos sua carta. Ele quer visitar o jardim em breve." Edward sorriu, do tipo de sorriso que enruga todo o rosto. Ele se virou para a cidade, as luzes piscando para a vida, uma janela de cada vez, um jardim em uma escada de incêndio, um peru de papel em um piano, um clube sem taxa de adesão, apenas amor, perdão e chocolate quente, e a certeza de que até os invernos mais frios carregam as sementes da primavera. O vento mudará na quinta-feira, soprando do norte com a promessa cortante de neve, mas mesmo com o frio intenso, o jardim da escada de incêndio atrás do apartamento 3C mantinha seu próprio tipo de calor. Os ramos de pinheiro congelaram levemente, suas pontas beijadas pela geada, e as luzinhas piscavam firmemente, indiferentes ao tempo. Edward chegou naquela manhã com uma nova garrafa térmica de cidra de milho e um pequeno rádio debaixo do braço. Ana o recebeu na porta, já enrolada em seu casaco de inverno, um cachecol quase engolindo seu queixo. "Trouxe música", anunciou ele. "Jazz ou Jingle Bells?" ela perguntou, olhando com desconfiança. "Ella Fitzgerald", respondeu ele com um sorriso. "A própria rainha." Ela sentiu com aprovação e o guiou. Na escada de incêndio, Edward pousou o rádio, girando o botão até que uma voz quente soou, com trompetes suaves flutuando sobre o ar da cidade. Eles se sentaram juntos sob um cobertor compartilhado, observando os flocos começarem a cair do céu cinzento. Ana lhe passou uma pequena lista de tarefas do Clube da Bondade, escrita à mão, com apenas um item sublinhado em vermelho. Convidar o Elias. "Acho que ele gostaria das agulhas de pinheiro", ela disse, "e do forte de cobertores." "Garantiremos que ele tenha uma cadeira", respondeu Edward. Por volta do meio-dia, uma batida na porta. Foi um toque suave, não urgente. Millie abriu com sua cautela habitual, mas seu rosto se suavizou no instante em que viu quem era. Lila, e ao lado dela, embrulhado em um casaco verde com um capuz como o casco de uma tartaruga, estava Elias. "Viemos visitar", disse Lila simplesmente. Ele não aguentava mais esperar. Edward se levantou da mesa de dentro, o coração pulando de uma forma que ele não esperava. Ele foi para o corredor, secando as mãos em um pano de prato. "Bem-vindos de volta", disse ele, os olhos em seu neto. Elias olhou para ele, depois para o corredor e finalmente perguntou: "Tem chocolate quente?" Ana saiu de trás do sofá. "Fiz uma leva especial." E assim a casa se encheu com o ritmo da acolhida. Elias estava tímido no início, agarrado à perna de Lila e se recusando a soltar seu dinossauro de brinquedo. Mas Ana tinha um jeito de derreter o silêncio. Em 15 minutos, ela o envolveu em um jogo de encontre as pedras da bondade, arrastando-o para a escada de incêndio, onde ele imediatamente declarou o jardim mágico. Edward ficou logo atrás deles, observando as duas crianças rastejarem sob a treliça e construírem o que parecia ser uma padaria de mentira com folhas e pinhas. "Ele fica mais falante quando se sente seguro", disse Lila suavemente, juntando-se a Edward. "Ele tem uma boa professora." Ela sorriu, observando o filho brincar. "É estranho, sabe? Voltar aqui. É como se a versão de você que eu precisava finalmente tivesse amadurecido." Edward não se abalou. Ele assentiu, a voz baixa. "Acho que sim. Tarde demais para algumas coisas, mas não para todas." Eles ficaram no frio, nenhum dos dois se movendo para entrar. Lila olhou para suas mãos enluvadas. "Mamãe teria gostado disto", disse ela. "Ela teria comandado o Clube da Bondade inteiro", respondeu Edward com gráficos e vendas de bolos. Lila riu, e foi um som que soltou algo profundo no peito de Edward. "Para dentro", chamou Millie. "O almoço está quente, se vocês planejam congelar até a morte aí fora." Eles voltaram para encontrar a mesa posta para 5. Sanduíches de queijo quente, sopa de tomate e uma cesta de pão de milho morno esperavam no centro. O rádio ainda tocava baixinho, e as janelas estavam embaçadas pelo calor de dentro encontrando o frio de fora. Elias sentou-se ao lado de Edward. Por um momento ficaram em silêncio, o menino mastigando pensativamente. Então, no meio de um gole de seu chocolate quente, ele perguntou: "Os avós sempre constroem jardins no céu?"
Edward olhou para ele e sorriu. Apenas os sortudos. O resto da tarde passou nesse mesmo ritmo suave. Lila ajudou Millie com a louça. Anna e Elias desapareceram em seu canto secreto atrás do sofá, reaparecendo ocasionalmente com novas regras do clube. Edward simplesmente sentou-se, ouvindo, observando, permitindo-se sentir-se completo de uma forma que não sentia há décadas. Mais tarde, enquanto Lila fechava o zíper do casaco de Elias e agradecia a Millie pela refeição, ela se virou para Edward. Estamos livres no próximo sábado, disse ela. O Elias quer te mostrar seu conjunto de trens de brinquedo. Edward pescou. Eu adoraria. Ela hesitou por um momento, depois se inclinou e o abraçou. Foi breve, mas foi real. Quando a porta se fechou atrás deles, Anna sussurrou para Millie. Acho que ele vai chorar. Acho que ele já chorou, respondeu Millie gentilmente. Edward ficou na janela por um longo tempo, observando a mãe e o filho desaparecerem na neve. Ele segurava uma caneca na mão meio cheia, ainda quente. Pensou em quanto poderia mudar em uma estação. Uma menina oferecendo jantar a um estranho. Uma carta que finalmente foi enviada. Um menino de casaco verde perguntando sobre jardins no céu. Ele se virou de volta para o quarto, peças de quebra-cabeça na mesa, luzes da escada de incêndio pescando do lado de fora e risadas ecoando da cozinha, e ele soube, sem dúvida, que algo precioso havia começado. Não apenas uma reunião, mas uma vida redespertada. O sábado seguinte amanheceu sob uma nova camada de neve, espessa, silenciosa e pesada, com o tipo de quietude que fazia o Harlem parecer uma página de um livro de histórias. Edward Cole estava em sua janela, bebendo café preto, observando a rua abaixo ganhar vida lentamente sob o silêncio da manhã. Hoje era o dia em que ele visitaria Lila e Elias. Ele ensaiara em sua cabeça uma dúzia de vezes como bateria na porta, como Elias lhe mostraria o conjunto de trens, como se ofereceria para ajudar a construir uma nova pista, ou apenas se sentaria ao lado do menino enquanto ele corria em círculos. Mas, acima de tudo, ele não tinha um roteiro, e isso, surpreendentemente, o fez sentir-se pronto. Ele chegou ao brownstone deles pouco depois das 10. Lila abriu a porta com um suéter de malha grossa, o cabelo preso para trás, um sorriso cansado, mas caloroso. Acabamos de comer panquecas, disse ela. Você chegou a tempo da limpeza da cauda. Elias espiou por trás da perna dela, os olhos arregalados. Guardei o pedaço do canto para você, sussurrou ele, como se fosse um tesouro ultra-secreto. Edward entrou, o cheiro familiar de xarope de bordo e canela o envolvendo. O apartamento deles era modesto, ensolarado e cheio da desordem suave de uma vida em movimento, livros, giz de cera espalhado, uma meia esquecida debaixo da mesa de centro. Os trens estão na sala de estar, disse Elias, agarrando a mão de Edward sem hesitação. Mas não pise na ponte. Está em construção. O conjunto de trens ocupava quase metade da sala, trilhos de madeira curvando-se ao redor das pernas das cadeiras, através de caixas de cereal vazias transformadas em túneis e sob um cobertor estendido como uma montanha. Edward se agachou com cuidado, os joelhos protestando, e observou enquanto Elias lançava habilmente a pequena locomotiva vermelha pela rampa. Lila observava da cozinha, seus olhos oscilando entre o pai e o filho. Então ela chamou: estamos tentando algo novo hoje. Igreja, do tipo comunitário. Algumas músicas, um pouco de comida depois. Você topa? Edward se virou para ela, surpreso. Você ainda vai? De vez em quando. O Elias gosta da música. E da comida. Eu gostaria de ir, disse ele. Ela deu um pequeno aceno de cabeça. Então vamos nos agasalhar. Uma hora depois, eles chegaram a uma pequena igreja de fachada na esquina da rua 135 com o Boulevard Malcolm X. Por dentro, o espaço era quente, as cadeiras desiguais e as paredes forradas com cartazes escritos à mão. Você pertence aqui. Misericórdia é um verbo. A graça não tem prazo. Edward sentou-se entre Elias e Lila. A pastora, uma mulher de meia-idade com um cachecol que brilhava como o céu de inverno, subiu e cumprimentou a todos com a naturalidade de uma vizinha. A música começou, violão, pandeiro, vozes se erguendo em harmonia. Elias batia palmas no ritmo, pulando em seu assento. Edward ficou parado por um momento, incerto, depois lentamente relaxou os ombros. As palavras não eram sobre regras ou punição, eram sobre calor, sobre escolher estar presente, mesmo depois de tudo.
Durante a reflexão, a pastora falou de segundas chances não apenas para pessoas, mas para lugares, relacionamentos, sonhos antigos. Às vezes, a graça não bate, disse ela. Às vezes, ela apenas abre a porta e espera. Edward sentiu a garganta apertar. Após o culto, mesas foram montadas com comida caseira, macarrão com queijo, frango frito, batata doce e pão de milho embrulhado em guardanapos. Edward ficou ao lado de Lila enquanto enchiam os pratos. Foi bom, disse ele em voz baixa. Pensei que você poderia gostar, respondeu ela. Tem um ritmo, ele assentiu como uma linha de trem. De volta ao apartamento, Elias adormeceu no meio de uma história, esparramado no colo de Edward com um livro ainda aberto em uma foto de uma girafa com chapéu de inverno. Lila voltou da cozinha com 2 canecas de chá e sentou-se à sua frente. Fico feliz que você veio, disse ela. Eu também. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o único som o tic-tac do relógio de parede e a respiração suave de Elias. Eu costumava pensar que tínhamos muita história para consertar, disse Lila, finalmente muitos silêncios, muitos aniversários perdidos. Edward olhou para o neto, a mão ainda repousando levemente nas costas do menino. Acho que a história não é apenas o que lembramos, disse ele. É o que ainda estamos escrevendo. Lila sorriu. Então vamos continuar com a caneta em movimento. Ele ficou até o pôr do sol, caminhando para casa lentamente pela neve macia, suas botas deixando pegadas nítidas para trás. Ao se aproximar do prédio de Millie, ele olhou para cima e viu a escada de incêndio brilhando novamente, as luzes piscando como uma constelação sobre a cidade. Anna estava lá fora, enrolada em um cobertor, lendo para seu urso de pelúcia. Ela olhou para baixo e acenou. Você perdeu os anjos de neve. Façam amanhã. Ele gritou de volta. Promete? Ele sorriu. Prometo. Lá dentro, Millie já estava preparando o chá. Como foi? Ela perguntou. Edward afundou na cadeira perto da janela, exalando profundamente. Foi melhor do que eu esperava. Ela colocou uma caneca na frente dele. Esse é o tipo de frase que merece um brinde. Eles ergueram as canecas, o calor entre eles não dito, mas compreendido. E naquele apartamento silencioso do Harlan, com a neve sussurrando do lado de fora e a cidade respirando suavemente ao redor deles, Edward Cole soube algo raro e poderoso. Ele não estava mais assistindo a vida passar pela janela. Ele estava nela. E não ia sair. A semana após sua visita a Lila e Elias passou como uma canção em volume baixo, silenciosa, constante, cheia de notas de graça. Edward se viu movendo-se de forma diferente pelo mundo, mais lento em seus passos, mais deliberado com suas palavras. O Harlan, envolto em seu casaco de inverno, também parecia mais gentil. Na tarde de quarta-feira, ele parou no banco da rua 125. O ar lá dentro era excessivamente quente, uma mistura rançosa de calor processado e perfume. Edward pegou seu lugar na fila curta, segurando um pequeno envelope com cheques de feriado que escrevera para a biblioteca da escola e uma doação para o centro comunitário. Esses pequenos gestos, esses humildes depósitos no mundo, haviam se tornado seu novo ritual. À sua frente na fila, uma senhora idosa, corpo magro, casaco passado, cabelo prateado cuidadosamente preso sob uma boina azul marinho. Ela agarrava a bolsa com força com as mãos enluvadas e continuava olhando nervosamente para o guichê do caixa. Conforme a fila andava, Edward notou a crescente tensão entre ela e o jovem atrás do balcão. A voz dele era firme e seca, a dela quase inaudível. Sinto muito, senhora, disse o caixa, agora mais alto. A senhora precisa de 2 documentos de identidade para descontar este cheque. 2. Só tenho meu cartão de idosa e minha carta do Medicaid, ela gaguejou. Isso não é suficiente. Venho a este banco desde que era uma sapataria, disse ela suavemente. Minha pensão chega aqui todo mês. Eu não faço as regras. Houve uma pausa. Então o caixa suspirou pesadamente e pegou o cheque. Vou ter que rejeitar esta transação. Por favor, afaste-se. Os ombros da mulher desabaram, e ela olhou ao redor, como se as paredes pudessem se abrir para engoli-la. Ninguém se moveu. Algumas pessoas olharam para seus telefones. Outras olharam para a frente, desconfortáveis. Edward deu um passo à frente. Com licença, disse ele. Posso falar com o gerente da agência? O caixa piscou. Senhor, esta não é a sua transação. Não, mas está acontecendo na minha frente.
Isso a torna minha preocupação. A mandíbula do jovem se contraiu. Ele desapareceu nos fundos. Momentos depois, uma mulher em um terninho cinza surgiu, sua expressão educada, mas distante. Sou a senhora Ovel. Como posso ajudar? Edward gesticulou para a senhora idosa, que agora estava de lado, agarrando a bolsa como um escudo. Esta senhora está tentando descontar um cheque. Ela diz que recebe sua pensão aqui mensalmente. Vocês vão mesmo mandá-la embora por causa de um segundo documento que ela provavelmente não tem? A senhora Ovel cruzou os braços. Temos padrões de conformidade federais. Eu entendo. Mas vocês também têm descrição e dignidade e uma comunidade observando. A senhora Ovel hesitou, seus olhos examinando o rosto de Edward. Algo ali a calma, talvez a certeza a fez parar. Ela se virou para a mulher. Senhora, tem uma conta de luz ou alguma correspondência com seu nome e endereço? Tenho o boletim da minha igreja, disse ela, remexendo na bolsa com meu nome no verso. Isso serve, disse a senhora Ovel, surpreendendo a todos, inclusive o caixa. 10 minutos depois, a mulher saiu com seu cheque descontado, um recibo na mão e lágrimas brotando em seus olhos. Lá fora, ela se virou para Edward. Obrigada, disse ela, a voz trêmula. Ninguém mais se levanta assim. Edward balançou a cabeça. Todos merecem respeito, especialmente quando o conquistaram. Ela tirou da bolsa um pequeno doce embrulhado. Você é um bom homem, senhor. Collie, respondeu ele. Edward Collie. Ela colocou o doce na mão dele. Bem, senhor Collie, que sua bondade volte para você em décuplo. Ele a observou desaparecer na multidão, seus passos mais firmes agora, a cabeça um pouco mais erguida. De volta ao banco, a gerente lhe deu um sorriso tenso. O senhor sempre defende estranhos? Nem sempre, disse ele, mas estou trabalhando nisso. Naquela noite, de volta ao apartamento 3C, Edward contou a história durante o chá. Millie ouviu, a sobrancelha erguida. Sabe, você provavelmente assustou aquele caixa de morte. Não fui rude. Você foi assertivo. Essa é uma palavra chique para você não deixou passar. Eu deveria ter deixado? Não, disse ela, sorrindo. Nem por um segundo. Ana, que estava desenhando em silêncio por perto, interveio. Posso escrever sobre isso no boletim do Clube da Bondade? Edward pareceu surpreso. Existe um boletim? Claro, eu sou a editora. Você é a manchete. Senhor Collie salva o dia no banco. Ele riu. Isso pode ser um exagero. Não para ela, disse Ana seriamente, ou para mim. Ele olhou para ela, seus cachos balançando enquanto ela rabiscava em seu bloco de notas, e sentiu um calor subir em seu peito. Não o tipo de calor que vinha do chá ou de cobertores, mas algo mais profundo, conquistado, confiável, duradouro. Mais tarde naquela noite, enquanto estava sentado na escada de incêndio sob um cobertor de lã, observando a cidade brilhar abaixo, Edward tirou o pequeno doce do bolso do casaco. Ele o desembrulhou lentamente, colocou-o na língua e deixou a doçura derreter ali. Tinha gosto de inverno. E de redenção. A última semana de dezembro chegou envolta em céus prateados e o silêncio de calçadas cobertas de neve. O Harlem movia-se em câmera lenta, como se toda a cidade estivesse expirando em conjunto, desacelerando para as festas, para a reflexão, para o descanso. Edward Collie sempre achou o Natal difícil. Desde o falecimento de Margaret, tornará-se algo que ele contornava, evitando lojas lotadas, desligando canções natalinas, fingindo não notar as luzes em cada janela. Mas este ano, a dor parecia diferente. Não desaparecida, apenas mais suave. Como se alguém tivesse diminuído o volume da dor e aumentado o de outra coisa. Na manhã da véspera de Natal, Edward chegou ao 3C com um pacote embrulhado e uma lata de biscoitos de gengibre. Ana o recebeu na porta usando um gorro de Papai Noel 2 tamanhos maior, que escorregou sobre seus olhos enquanto ela o abraçava. Você veio! Ela gritou. Eu sempre venho, disse Edward com um sorriso, firmando-a. O Papai Noel não tem vez comigo. Lá dentro, Millie mexia algo perfumado no fogão. Ele está adiantado, disse ela, sem erguer os olhos. Ele é da família, respondeu Ana com confiança, jogando o gorro no sofá e arrastando Edward em direção à árvore. Era modesta, pouco mais de 1 metro de altura, colocada no canto com uma guirlanda de pipoca e estrelas de papel. Um anjo de papelão estava torto no topo, e o chão abaixo estava coberto de pacotes embrulhados, todos rotulados com a caligrafia ousada e circular de Ana.
Mas o que chamou a atenção de Edward não foi a árvore, foi o piano. Ele não o notara antes, enfiado perto da janela, meio coberto por livros e porta-retratos antigos. Era um piano vertical, de mogno, do tipo que pertencia a outra era. Millie costumava tocar, sussurrou Anna, mas ela diz que suas mãos não funcionam mais desse jeito. Edward se aproximou e limpou a poeira das teclas. Posso? Millie ergueu os olhos. Está desafinado. Eu também estou. Ele se sentou com cuidado e pressionou uma única tecla. A nota vacilou, ligeiramente azeda, mas ainda bonita. Tive aulas até a faculdade, disse ele em voz baixa, depois a vida ficou mais barulhenta. Ele tocou alguns acordes, hesitante no início, depois com crescente confiança, progressões simples, nada sofisticado. Anna sentou-se de pernas cruzadas no chão, os olhos arregalados. Que lindo! Chama-se In the Black Moonwinter, explicou Edward. É antiga, mas sempre gostei da quietude dela. Ele continuou tocando, deixando as notas se acomodarem na sala como neve caindo. E então, suavemente, Millie começou a cantarolar. Sua voz era baixa, gasta nas bordas, mas combinava com o piano como se sempre pertencesse ali. Eles terminaram a música juntos, Edward nas teclas, Millie na melodia e Anna agarrada a uma estrela de papel no colo. Por um momento o apartamento foi uma catedral. Eu não sabia que você cantava, disse Edward depois. Millie sorriu de lado. Não disse que não cantava. Só disse que minhas mãos eram o problema. Ele riu. Deveríamos fazer isso mais vezes. Você traz os biscoitos, eu trago as melodias. Mais tarde, eles trocaram pequenos presentes. Edward deu a Anna um diário encadernado em couro com um fecho de latão. Dentro, na primeira página, ele escrevera: o mundo precisa de suas palavras. Nunca pare de escrever. Os olhos dela se iluminaram. Millie desembrulhou um lenço de seda da cor da meia-noite. Ela o ergueu contra a luz, depois o enrolou no pescoço sem dizer uma palavra, os olhos suaves. Anna entregou a Edward uma pequena caixa. Dentro, um chaveiro de madeira, esculpido na forma de uma escada de incêndio. No verso, 3 palavras: você pertence aqui. Sua garganta se apertou. Obrigado, sussurrou ele. Naquela noite, Edward caminhou para casa sob um céu cheio de estrelas. As ruas estavam silenciosas, as janelas brilhando com uma luz amarela suave. Ao virar a esquina de seu prédio, ele parou. Lá na base de sua porta havia um pequeno pacote embrulhado. Sem nome, apenas um bilhete colado no topo. Não se esqueça do que você é capaz. Dentro, ele encontrou uma fotografia emoldurada lila, Elias e ele na celebração de inverno, todos os 3 sorrindo, com chocolate quente na mão. Ele nem percebera que alguém havia tirado a foto. Ele ficou ali por um longo momento, segurando a moldura contra o peito. No dia seguinte, manhã de Natal, ele voltou ao 3C com uma nova ideia. Quero dar aulas de piano, disse ele a Millie. Aqui, para quem quiser. Millie ergueu uma sobrancelha. Tem certeza disso? Ele assentiu. Quero encher esta sala de música. Anna bateu palmas. Posso ser a primeira? Você já é, disse ele. Eles passaram o dia tocando canções de Natal, assando biscoitos e ligando para os vizinhos para espalhar a notícia. Ao anoitecer, 3 famílias haviam se inscrito, incluindo os gêmeos do corredor e um tímido aluno da 6ª série chamado Marcos, cuja mãe trabalhava em turnos duplos. Ao cair da escuridão, Edward saiu para o jardim da escada de incêndio. As luzes piscavam suavemente. Uma nova pedra da bondade fora adicionada. Ele a pegou e leu: alguns corações florescem novamente no inverno. Ele a colocou ao lado das outras e se sentou, respirando frio, grato por sua mordida. E naquele momento, cercado por música, memória e o poder silencioso da família escolhida, Edward Cole soube algo profundamente verdadeiro. Lar não era um lugar. Era uma cadeira ao lado de um piano, uma voz cantando ao seu lado, uma menina que escreve estrelas em tudo. Estava bem aqui. E desta vez, ele não o deixaria ir. Janeiro se instalou no Harlem como uma prece silenciosa. A cidade se despojara de seu brilho festivo, retornando ao seu casaco cinzento de dias comuns. Mas dentro do apartamento 3C, algo continuava a brilhar. As aulas de piano de Edward começaram com apenas 3 alunos, mas a notícia se espalhou silenciosamente, como um segredo passado de mão em mão. Logo, toda tarde de quinta e sábado, o apartamento se enchia com os sons de notas hesitantes, risadinhas e momentos ocasionais de magia musical. Anna, claro, era a aluna mais entusiasmada.
Ela aprenderá brilha, brilha, estrelinha na primeira semana e agora estava determinada a dominar Beethoven, embora ainda confundisse o dó e o sol na maior parte do tempo. Millie, por sua vez, passou a cantarolar enquanto dobrava a roupa ou mexia o ensopado. Era algo não dito, mas cada sessão parecia soprar algo novo nas paredes do apartamento. Edward, pela primeira vez em anos, sentia-se necessário de uma forma que não era transacional. O tipo de necessidade que nutre, não que drena. Mas com toda essa luz, vieram também as sombras. Uma manhã, Edward abriu uma gaveta em seu apartamento, procurando por um caderno novo. Em vez disso, encontrou um velho álbum de fotos enfiado sob papéis esquecidos. A capa de couro estava rachada nas bordas, mas a encadernação se mantinha firme. Dentro havia memórias algumas que ele perseguira, outras das quais fugira. E lá estava ela, Margarete, sorrindo debaixo de seu chapéu de sol de aba larga, em frente a um campo de flores douradas. Seus olhos, do mesmo castanho suave dos de Lila. Sua risada, congelada no tempo, praticamente audível entre as páginas. Edward sentou-se lentamente, o álbum aberto no colo. Uma onda de sentimento o invadiu, aguda, doce, dolorosa. Ele virou cada página com cuidado. O dia do casamento, o Natal nevado em Vermont, o primeiro aniversário de Lila e uma viagem à praia onde construíram um castelo de areia tão grandioso que um estranho tirou uma foto. Ele não olhava para essas fotos há quase uma década, não desde o dia em que Lila dissera: "Você continua caminhando pelo luto como se fosse seu único lar." Ele fechará o álbum com força naquele dia. Mas agora, ele o deixou ficar aberto. Naquela tarde, ele levou o álbum para o apartamento 3C. Anna estava ao piano, tocando a melodia de Lean On Me com uma determinação feroz. Millie estava em sua poltrona, tricotando algo que vagamente se assemelhava a um cachecol. "Encontrei algo para mostrar a vocês", disse Edward, erguendo o álbum. Anna saltou do banco. "É você quando tinha cabelo?" Ele riu. "Sim, e sua avó também." Eles se reuniram ao redor da mesa, folheando as páginas. Edward contou histórias que mantivera guardadas sobre o hábito de Margarete de cantar para as plantas, como ela queimava a torrada, mas fazia tortas perfeitas, e como nunca se lembrava onde estacionar o carro, mas sempre sabia quando alguém precisava de bondade. Ela uma vez convidou um turista perdido para o jantar de ação de graças, disse Edward. Nem sabia o nome dele, apenas o sentou ao lado de Lila e disse: "Você precisa de molho de cranberry mais do que nós." Millie riu. Ela parece alguém que governava o mundo sem fazer barulho. "Ela governava", disse Edward suavemente. Anna ergueu os olhos. "Você sente falta dela?" "Todos os dias", respondeu ele. "Mas alguns dias eu me lembro dela sem doer." Eles fizeram uma pausa, deixando aquela verdade assentar como neve fresca. Mais tarde, Anna perguntou se podiam manter o álbum na estante. "Ela faz parte do clube agora", disse ela. "O Clube da Bondade." Edward assentiu. "Ela sempre fez." Na manhã seguinte, Edward recebeu uma carta pelo correio. Era escrita à mão. O envelope forrado de azul suave. Era de Lila. "Pai, tenho pensado muito em Margarete ultimamente." Elias perguntou sobre ela outra noite, viu uma foto e disse que ela parecia uma rainha. Eu disse a ele que ela era uma rainha silenciosa com uma coroa de pãezinhos de canela e segundas chances. Ele perguntou se poderíamos visitá-la um dia. Eu não soube o que dizer. "Você iria conosco? Acho que está na hora. Com amor, Lila." Edward leu a carta 2 vezes, depois uma terceira. Ele a dobrou gentilmente e a colocou no bolso do peito de seu casaco. 3 dias depois, ele estava no túmulo de Margarete com Lila e Elias ao seu lado. O cemitério estava silencioso, o vento roçando as árvores nuas. Anna insistira que levassem uma pedra da bondade. Edward escolhera uma que dizia: "Você é lembrada em cada palavra gentil que falamos." Eles a colocaram na base da lápide. Elias sussurrou: "Oi, vovó." Edward fechou os olhos, apoiando a mão no mármore frio. "Oi, meu amor." Eles ficaram juntos em silêncio, 3 gerações unidas pela memória, pelo perdão por algo sagrado e humano. Naquela noite, Edward voltou ao Harlan com algo mais leve no peito. Ele subiu as escadas para o 3C e encontrou Anna adormecida no sofá, um livro de música no colo. Millie ergueu os olhos. "Foi um bom dia?" Ele assentiu. "O melhor tipo. Aquele em que você deixa ir e se apega ao mesmo tempo." Ela lhe serviu uma xícara de chá. "Esse é o equilíbrio, não é?"
Ele se sentou ao lado dela, o calor do apartamento se infiltrando em seus ossos, e enquanto o piano permanecia silencioso no canto, esperando pela próxima música, Edward percebeu que não mais caminhava pelo luto como se fosse seu único lar. Agora ele tinha outros cômodos para visitar, outras músicas para tocar, outras mãos para segurar, e sempre uma cadeira ao lado do piano. Fevereiro chegou com vento gelado e céus claros. A neve endurecera nas calçadas, e as crianças caminhavam com cuidado, suas mochilas balançando a cada passo. Edward Colley estava do lado de fora da PS 194, puxando o cachecol um pouco mais apertado, sua respiração formando nuvens no ar. Anna o convidará para algo muito importante na escola, insistindo que ele se vestisse bem, sem suéteres com buracos, ok? E trouxesse um caderno. Ele sorriu com a lembrança. Ela se tornará mais ousada desde as festas, sua confiança florescendo como açafrões sob a neve. O Clube da Bondade tinha um mural de avisos agora, e Anna fora eleita a presidente do encorajamento. Edward brincara que parecia um trono. Ela responderá, é mesmo. No pequeno auditório da escola, cadeiras dobráveis foram dispostas em fileiras, e cartazes com cores vivas e letras tortas forravam as paredes. Um ato de bondade pode mudar uma vida, todos nós pertencemos, e seja a razão pela qual alguém sorri hoje. Edward sentou-se perto do fundo e abriu seu caderno. A sala foi se enchendo lentamente com pais, professores e um punhado de adolescentes entediados. No palco improvisado, a diretora, uma mulher de olhos calorosos chamada Sra. Jordan, aproximou-se do microfone. Bem-vindos a todos, começou ela. A assembleia de hoje é sobre comunidade, compaixão e as vozes de nossos líderes mais jovens. Vocês ouvirão histórias, poemas e algumas surpresas. Deixem que eles os emocionem. A plateia aplaudiu educadamente. Edward se inclinou para a frente. Primeiro, veio um poema de um aluno da terceira série sobre a sopa de sua avó. Em seguida, um par de gêmeos apresentou uma pequena esquete sobre compartilhar. Um menino em uma cadeira de rodas leu uma carta que escrevera para seu eu futuro. A sala permaneceu quieta, respeitosa. Então a Sra. Jordan chamou, Anna Brown, da turma 4B. O coração de Edward disparou. Anna subiu lentamente, um papel firmemente seguro em suas mãos. Ela ajustou o microfone, limpou a garganta e sorriu. Oi, meu nome é Anna. Sou a presidente do encorajamento. Uma risada suave percorreu a sala. Quero falar sobre alguém que conheci este ano. Ele não é aluno nem professor. Ele mora no nosso prédio e sabe tocar piano, consertar cadeiras quebradas e dar os melhores abraços. Edward pescou. Ele costumava ser muito quieto, continuou Anna como alguém que esqueceu como era rir. Mas então ele começou a conversar com as pessoas, e ajudou minha mãe quando ela estava preocupada, e fez um jardim no céu. A sala estava completamente silenciosa. Eu o chamo de meu amigo, mas acho que ele também é meu herói, porque me lembra que ninguém é velho demais para mudar, ou triste demais para ajudar alguém a sorrir. Sua voz vacilou um pouco, mas ela continuou. Ele me conta histórias, toca músicas e nunca me faz sentir pequena. Ele me faz sentir importante. Ela olhou para a fileira de trás. Sr. Colley, obrigada por dizer sim quando perguntei se queria jantar conosco. Aquilo mudou tudo. Uma pausa. Você tocaria algo para nós? O coração de Edward trovejou. Ele não esperava por isso. Mas Anna o observava, os olhos grandes e esperançosos. Ele se levantou lentamente, ciente de cada olhar. A Sra. Jordan gesticulou para um pequeno piano vertical ao lado do palco. Era velho, um pouco empoeirado, mas serviria. Ele se sentou, flexionou os dedos e começou a tocar. Era What a Wonderful World. Suave e familiar, cheia de fôlego e memória. Enquanto a melodia enchia a sala, as pessoas se inclinaram, algumas fecharam os olhos, algumas deram as mãos. Anna ficou ao lado do piano, balançando levemente. Quando ele terminou, a sala explodiu em aplausos não selvagens, mas calorosos, sinceros. A Sra. Jordan subiu novamente. Sr. Colley, obrigada. Foi lindo. A música alcança onde as palavras podem. Edward voltou ao seu lugar, as bochechas coradas. Anna deslizou ao seu lado e apertou sua mão. Você não chorou? Ela sussurrou. Ainda não respondeu ele, a voz baixa. Mas dê tempo. Após a assembleia, vários pais se aproximaram dele, um perguntando se ele dava aulas, outro agradecendo pela música. Uma professora perguntou se ele consideraria tocar no concerto de primavera.
Quando ele e Ana caminharam para casa, o sol começara a se pôr, lançando longas sombras douradas sobre a neve. Foi corajoso, disse Edward. Ana sorriu. Você foi quem tocou na frente da escola inteira. Não, eu quis dizer seu discurso. Ela deu de ombros. Eu disse cada palavra com sinceridade. Ele parou de andar. Eu precisava ouvir isso, Ana. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. Às vezes, os adultos também precisam de encorajamento. Naquela noite de volta ao 3C, Millie serviu chocolate quente e abriu uma lata de seus biscoitos de celebração da Assembleia, que eram apenas sua fornada usual de aveia, mas renomeada para a ocasião. Vocês dois foram o assunto do dia, disse ela. Recebi uma mensagem de voz do síndico do prédio, perguntando se o cara da música poderia se apresentar na próxima reunião de condomínio. Edward riu. Devo cobrar uma taxa? Cobre em biscoitos. Naquela noite, ao sair para o jardim da escada de incêndio, a cidade zumbia ao seu redor. Luzes piscavam, sirenes soavam ao longe, e o céu acima estava claro e profundo. Ele tirou a pedra da bondade do bolso do casaco e a trouxera para a Assembleia, mas não precisará dela. Nela lia-se: coragem é escolher estar presente. Ele a colocou ao lado das outras. Então, ele se sentou, e na quietude do Harlan, Edward Cole sussurrou suavemente ao vento: estou aqui. E desta vez ele estava falando sério. Março trouxe chuva constante, lenta e contínua. As calçadas do Harlan brilhavam como espelhos, e o cheiro de pavimento molhado se espalhava por todos os cantos do bairro. O apartamento 3C se tornará um refúgio de luz e risadas, o tipo de lugar que parecia lar antes mesmo de você entrar. Edward Cole começara a organizar caixas antigas em seu apartamento não por necessidade, mas por curiosidade. Sua vida mudará tanto nos últimos meses e agora, até os cantos mais empoeirados pareciam dignos de serem revisitados. Em uma tarde particularmente chuvosa de quinta-feira, ele abriu uma caixa marcada simplesmente Lila. Dentro, aninhado entre desenhos de giz de cera e boletins antigos, ele encontrou um maço de cartas amarradas com uma fita azul. Ele se sentou, o coração batendo forte. As cartas eram todas de Margaret. Algumas eram endereçadas a Lila, outras a Edward. A maioria nunca fora enviada escritas durante seus dias no hospital, a caligrafia às vezes trêmula, outras vezes firme. Ele abriu a primeira carta, datada de 3 semanas antes de seu falecimento. Querido Edward, sei que você não encontrará estas cartas imediatamente. Talvez não por muito tempo. Tudo bem. Quando as encontrar, espero que esteja começando a sorrir novamente, não porque me esqueceu, mas porque se lembrou de si mesmo. Você sempre deu mais do que percebia. Eu via isso na maneira como você se sentava em silêncio com a Lila após seus pesadelos, na maneira como dobrava a roupa sem que lhe pedissem, na maneira como ficava parado ao meu lado quando as notícias eram ruins. Esse tipo de amor não faz barulho, mas dura. Espero que continue tocando música. E espero que um dia, alguém o encontre e o lembre de que você não está sozinho. Você sempre pertenceu ao mundo. Mesmo quando doía. Com amor, sempre. Margaret. Edward dobrou a carta lentamente, piscando para conter as lágrimas. Parecia que ela havia estendido a mão através do tempo para tocar seu ombro, sussurrando através dos anos. Ele levou as cartas para o 3C naquela noite. Ana estava fazendo o dever de casa no tapete, cercada por lápis de cor e livros abertos. Millie mexia uma sopa no fogão, cantarolando uma melodia que Edward lhe ensinara. O cheiro de tomilho e alho enchia o ambiente. Encontrei algo, disse Edward mostrando o maço. Millie se virou, as sobrancelhas erguidas. Parece pessoal. É, disse ele, mas quero compartilhar parte disso. Ele se sentou à mesa, desamarrando a fita. Ana veio sentar-se ao seu lado, apoiando o queixo na mão. Ele leu uma das cartas em voz alta, uma que Margaret escrevera para Lila em seu 12º aniversário. Estava cheia de memórias: assar biscoitos, ler com lanterna debaixo das cobertas, dançar na sala de estar quando a energia acabava. Ela escreveu estas e nunca as enviou? Perguntou Ana, a voz suave. Ela estava esperando o momento certo, respondeu Edward. Talvez esse momento seja agora. Na hora seguinte, ele leu mais 3 cartas. Cada uma abria uma janela para um passado cheio de risadas, pequenas lutas e profundo afeto. Millie enxugou os olhos. Ana se aproximava a cada página. Quando ele terminou, a chuva aumentara lá fora, batendo nas janelas como um tambor suave.
Ana sussurrou. Acho que ela estaria orgulhosa de você. Edward assentiu. Espero que sim. Naquele fim de semana, Edward, Lila e Elias se encontraram novamente, desta vez não no cemitério, mas na biblioteca. Edward reservara uma sala de leitura silenciosa. Ele colocou as cartas sobre a mesa e convidou Lila a lê-las. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então, com lágrimas escorrendo por suas bochechas, ela ergueu os olhos. Pensei que tinha esquecido a voz dela. Ela nunca esqueceu a sua, disse Edward. Eles ficaram ali por horas, lendo, lembrando, perdoando. Mais tarde naquela noite, de volta a seu apartamento, Edward começou a escrever uma carta própria, não para Margaret, não para Lila, mas para si mesmo. Ele escreveu sobre o medo que carregara, os anos que perderá no luto e a maneira como uma pequena voz, você quer jantar conosco, quebrar o silêncio. Ele terminou com uma promessa, não perderei mais um dia. No apartamento 3C, Ana colou uma das cartas de Margaret no mural do Clube da Bondade. Tornou-se o novo lema: o amor não desaparece, ele espera. As aulas de piano continuaram. O jardim na escada de incêndio floresceu com os primeiros brotos. Millie começou a ensinar Ana a cozinhar. E Edward, ele finalmente parou de olhar por cima do ombro quando alguém dizia seu nome. Ele havia voltado ao mundo, um ato de bondade de cada vez. A primavera chegou como uma amiga muito esquecida, aquecendo lentamente o Harlem com luz solar dourada e um ar doce com o cheiro de terra descongelada. O jardim da escada de incêndio no apartamento 3C, antes um refúgio silencioso de promessas e preces de inverno, agora explodia em vida. Tulipas se esticavam ansiosamente em direção ao sol, se derramavam dos vasos em um canto, o canto da bondade. Diana transbordava com pedras pintadas com mensagens como: continue, você importa, e mais corajoso do que você acredita. Edward Cole estava descalço nas ripas de metal rangentes em uma manhã de domingo, uma caneca fumegante na mão, absorvendo tudo. Abaixo, a cidade zumbia suavemente, buzinas de carro, risadas, passos, e acima, o céu estava amplo e gentil. O jardim se tornará mais do que um projeto compartilhado. Era agora um ponto de encontro. Crianças do prédio subiam em turnos, ajudando a regar ou a pintar placas. Uma senhora aposentada chamada Senhora Fletcher trazia mudas de tomate toda sexta-feira. Até o Sr. Ruiz, o zelador geralmente mal-humorado, deixará um saco de composto com uma piscadela. Naquela manhã em particular, Ana se juntou a Edward na escada de incêndio, o cabelo ainda úmido do banho, os braços segurando um caderno. Quero fazer algo grande, disse ela, acomodando-se ao seu lado. Edward ergueu uma sobrancelha. Maior do que reviver um jardim enferrujado a 3 andares do chão? Maior, declarou ela. Quero transformar isso em um verdadeiro projeto de bondade, com doações, um jantar comunitário e talvez até um concerto. Um concerto? Ela assentiu seriamente. Você toca, eu leio poemas, Millie faz chile, as pessoas trazem o que puderem. Penduramos lanternas, lembramos ao quarteirão que coisas boas ainda acontecem. Edward a encarou por um longo momento, depois riu. Você parece alguém que já viu o final. Eu já vi começos suficientes para saber como eles podem crescer, disse ela. A ideia pegou rapidamente. Ana esboçou panfletos com letras de marcador em negrito. Noite florescente, um jardim de bondade. Sábado, 22 de abril. Todos são bem-vindos. Ela e Edward foram de porta em porta com eles, subindo escadas, conversando com vizinhos aos quais Edward apenas acenara por anos. Receberam promessas de caçarolas, ofertas de cadeiras dobráveis, até mesmo um fio de luzinhas de um casal do 5º andar que se conhecera dançando no Prospect Park. Millie ofereceu sua receita de chile, mas apenas se outra pessoa picasse as cebolas, e insistiu que servissem limonada, não refrigerante. Isso é sobre espírito, não açúcar, disse ela. Elias fez arte com as mãos para o cartaz de boas-vindas. Até Lila concordou em vir, trazendo uma pilha de seus próprios livros para doar, histórias sobre cura, coragem e pessoas encontrando o caminho de volta umas para as outras. Na semana anterior à noite florescente, Edward passou horas ao piano, seus dedos recuperando força e confiança. Ele tocou hinos antigos, estándares de jazz, até algumas composições que nunca ousara terminar. Cada nota ecoava pelas paredes do apartamento 3C e se espalhava pelas janelas abertas como uma mensagem. Ele também escreveu um pequeno discurso nada dramático. Apenas algumas palavras sobre pertencimento, sobre ser visto. A noite chegou quente e arejada.
A escada de incêndio estava enfeitada com lanternas de papel. O jardim brilhava. As mesas se alinhavam no corredor logo adentro, cheias de pratos embrulhados em papel alumínio, pães assados, tigelas de salada. A música flutuava do piano, suave e convidativa. Os vizinhos chegaram lentamente no início, depois todos de uma vez. Crianças corriam entre as mesas. Os mais velhos se acomodavam em cadeiras com pratos de papel no colo. Um adolescente chamado Miles tocava saxofone nas escadas enquanto Millie passava com pequenos copos de limonada, chamando todos de querido, como a dona de um café. Ana levantou-se quando chegou a hora. Bem-vindos à noite florescente, gritou ela, os braços erguidos como um maestro. Isso começou como apenas um jardim, mas agora é algo mais. É um lembrete. Ela fez uma pausa, depois ergueu uma pedra da bondade bem alto. Esta diz, a esperança mora aqui, e mora em cada um de vocês. O aplauso foi estrondoso. Então, Edward deu um passo à frente. Ele não disse muito, apenas o suficiente. Eu costumava pensar que a bondade era algo que você dava aos outros, disse ele. Agora sei que é algo que cresce dentro de você também. Obrigado por me deixarem crescer com vocês. Ele se sentou ao piano e tocou What a Wonderful World. No meio da música, Ana se juntou a ele com seu poema, lendo sobre as notas. Este é o som de lembrar. Este é o cheiro de segundas chances. É isso que acontece quando estranhos se tornam vizinhos, e vizinhos se tornam família. Quando terminaram, o quarteirão explodiu em aplausos. As pessoas se abraçaram. Algumas choraram. Outras apenas ficaram paradas, deixando o momento abraçá-las. Enquanto a noite terminava e as estrelas piscavam sobre o Harlan, Edward sentou-se novamente na escada de incêndio. A lanterna ainda brilhava. Risadas flutuavam de dentro. Ana encostou a cabeça em seu ombro. Você conseguiu, disse ela. Não, sussurrou ele. Nós conseguimos. E no jardim que eles construíram com bondade, música e coragem, algo extraordinário floresceu. Não apenas flores, mas uma vida, um legado, um amor que estivera esperando o tempo todo. Em casa, finalmente. Maio chegou com um toque de verão em sua respiração, e o jardim da escada de incêndio, antes uma coleção desordenada de brotos esperançosos, agora prosperava em plena floração. A lavanda se inclinava na brisa, os tomates amadureciam no pé e as abelhas zumbiam como pequenos músicos afinando para um concerto. A celebração da noite florescente deixará para trás mais do que fotografias e memórias. Plantará algo mais profundo, um ritmo compartilhado entre os vizinhos, um reconhecimento da presença um do outro. Edward Cole sentia isso na maneira como as pessoas o cumprimentavam na rua, agora não com curiosidade, mas com familiaridade. Ele não era mais apenas o homem do terceiro andar com o passado silencioso. Ele era o Sr. Cole, aquele que tocava piano. Aquele que se manifestou no banco, aquele que disse sim para jantar com uma garotinha que ousou perguntar. Ele encontrara um novo propósito. Mas outra coisa se agitava nele também, uma inquietação. Não do tipo que vem da insatisfação, mas do tipo que sussurra quando o mundo começa a pedir mais. Ele notara na voz de Lila quando ela falava sobre seus alunos e suas necessidades, nas perguntas de Elias sobre o mundo mais amplo, nos desenhos de Ana, que se tornaram maiores e mais ousados esboços de parques e palcos e mapas com estrelas onde jardins poderiam crescer. Uma noite, Edward estava sozinho na sala comunitária do prédio, folheando seus velhos cadernos. Muitas páginas estavam preenchidas agora, canções semi-escritas, aulas delineadas, ideias rabiscadas durante reflexões noturnas. Então ele encontrou uma página em branco e escreveu uma pergunta. O que vem a seguir? Ele encarou as palavras. Então, uma batida. Era Millie, carregando uma bandeja de chá e biscoitos de gengibre. Pensei que você poderia precisar de um empurrãozinho. Ele sorriu. Sempre preciso. Ela pousou a bandeja e olhou para a página. Planejando seu próximo ato? Algo assim. Você fez bem aqui, Edward. Eu sei, disse ele. Mas sinto que há mais. Não de uma forma gananciosa. De uma forma de chamado. Millie bebeu seu chá. Talvez seja a hora de parar de perguntar se você pertence e começar a perguntar onde mais você é necessário. Naquela noite, Edward ficou acordado, os sons do Harlan reconfortantes e constantes, uma sirene à distância, um bebê chorando, risadas ecoando de uma janela aberta. Seu coração batia no ritmo da cidade. Na manhã seguinte, ele se encontrou com Lila e Ana no parque. Elias estava perseguindo pombos por perto, gritando alegria sem sentido.
Edward limpou a garganta. Tenho pensado em levar o projeto do jardim mais adiante. Ana ergueu os olhos, arregalados. Quer dizer, mais escadas de incêndio? Talvez lotes comunitários, telhados de escolas, programas de música em bairros que não os têm, oficinas para idosos. Algo que espalhe o que cultivamos aqui. Lila sorriu radiante. Você está falando de uma fundação. Edward deu de ombros. Talvez. Ainda não sei como chamá-la. Só sei que está na hora. Ana sorriu. Podemos chamá-la de o Projeto Bondade. Ele riu. É um ótimo começo. Nas semanas seguintes, eles começaram a lançar as bases. Edward reconectou-se com um velho amigo de seus dias em organizações sem fins lucrativos. Lila ajudou com a papelada. Millie pediu favores a amigos da igreja. Ana, claro, desenhou o logotipo um coração embalando um jardim, com notas musicais subindo do solo. A notícia se espalhou rapidamente. Uma escola de ensino médio ofereceu seu auditório para um evento de arrecadação de fundos. Um apresentador de rádio local convidou Edward para uma entrevista. Um quarteto de jazz se ofereceu para tocar ao lado de Edward no evento. E então, poucos dias antes do concerto, Edward recebeu uma carta. Era da filha da senhora idosa que ele ajudara no banco meses antes. Prezado Sr. Cole. Minha mãe faleceu na semana passada, pacificamente, durante o sono. Entre suas coisas encontramos um recibo do dia em que o senhor a defendeu, guardado dentro de um livro de salmos. Ao lado, ela escrevera: é assim que a dignidade se sente. Eu só queria que o senhor soubesse que aquele momento importou. Para ela. Para nós. Obrigada. Valerie Mitchell. Edward leu a carta em voz alta no 3C. Ninguém falou por um bom tempo. Ana quebrou o silêncio. Esse é o tipo de coisa eterna sobre a qual as pessoas escrevem canções. Ele assentiu. Acho que já temos. O dia do concerto chegou quente e claro. O auditório encheu-se lentamente no início, depois de uma só vez vizinhos, professores, alunos, estranhos atraídos por algo invisível, mas poderoso. Edward estava nos bastidores, ajeitando a gravata. Ele se sentia calmo. O tipo de calma que vem depois de uma longa tempestade. Ele olhou para Ana, vestida com um simples vestido amarelo, segurando um pequeno caderno. Pronta? Ele perguntou. Ela assentiu. Vamos plantar algo grande esta noite. E assim eles fizeram. Edward subiu ao palco, sentou-se ao piano e deixou seus dedos falarem. O quarteto de jazz o seguiu, os ritmos em camadas e vivos. Ana leu seus poemas. Lila apresentou a fundação oficialmente, sua voz firme com propósito. Millie cantou um hino antigo. Até Elias bateu um pandeiro. Foi mais do que uma apresentação. Foi uma declaração. De cura. De pertencimento. Do que floresce quando as pessoas escolhem estar presentes umas para as outras. Naquela noite, enquanto a última nota se desvanecia e a multidão se levantava em aplausos, Edward olhou para o mar de rostos e viu não apenas seu passado ou seu presente, mas seu futuro. E pela primeira vez em anos, ele não se perguntou o que viria a seguir, ele já estava vivendo. A manhã após o concerto amanheceu silenciosa, como se a própria cidade tivesse parado para respirar. As ruas do Harlem brilhavam com a luz da manhã, as vitrines fechadas, as escadarias ainda úmidas de uma chuva leve de primavera. No apartamento 3C, o cheiro dos scones de limão de milho flutuava do forno. O corredor do lado de fora do apartamento zumbia com um tipo diferente de vida. Moradores conversando como velhos amigos. Crianças correndo entre as portas. Vizinhos oferecendo torta restante da noite anterior. Edward Cole estava junto à janela da cozinha, uma xícara de café na mão, observando a luz do sol riscar o jardim da escada de incêndio. Ele crescerá além do que imaginara. Tomilho selvagem rastejando pelos cantos, malmiqueres brilhando como lanternas, um único pé de tomate começando a dar frutos. Ana se juntou a ele descalça e ainda de pijama, o cabelo emaranhado de sono. Ela se encostou no balcão ao lado dele e exalou. Nós conseguimos. Ele sorriu. Você disse que conseguiríamos. A noite anterior fora mais do que uma arrecadação de fundos. Fora uma revelação. As pessoas não apenas aplaudiram, elas se inclinaram para a frente, enxugaram as lágrimas, abraçaram estranhos. Uma mulher do Bronx perguntara como começar um jardim como o deles. Um homem do Brooklyn oferecerá tempo de estúdio para Edward gravar suas canções. Até o vereador perguntara sobre apoiar o projeto Bondade no próximo distrito.
Mas Edward não ficará até tarde para se deleitar. Ele sairá logo após a última música, caminhar o longo caminho para casa sob as cerejeiras em flor e parar em cada pedra da bondade, deixada ao longo de seu caminho. Você não está sozinho. Continue crescendo. A esperança é pesada, carregue-a mesmo assim. Aquela caminhada fora uma despedida de uma versão de si mesmo que ele carregara por muito tempo. O homem solitário de terno, esperando que o tempo fizesse sentido novamente. Ele não precisava mais esperar. À tarde, Lila chegou com Elias e um álbum de recortes ideia de Ana. Eles se reuniram na sala de estar, folheando fotos da noite florescente das reformas da escada de incêndio, de antigos recitais de piano e de panfletos dos primeiros dias do Clube da Bondade. Elias apontou para uma foto de Edward segurando um regador. Vovô, por que você parece assustado nesta? Todos riram. Porque eu não sabia que aquela planta era uma pimenta jalapeno, disse Edward. E ele aprendeu da maneira mais difícil, acrescentou Millie. Gritou mais alto que uma chaleira. Era o tipo de risada que cura as coisas, ecoando contra paredes antes cheias de silêncio. Quando o sol começou a se pôr, Lila se levantou e pegou a mão de Edward. Pai, disse ela gentilmente, você pensou no que vem a seguir de verdade? Ele assentiu. Pensei. Ela esperou. Quero ficar, disse ele, mas não apenas ficar parado. Quero construir, ensinar, escrever, talvez gravar. Ajudar esta pequena fundação a crescer. Quero passar meus dias ajudando outras pessoas a se lembrarem de quem são. Lágrimas encheram os olhos dela. É exatamente isso que você deveria fazer. Quando o dia se transformou em noite, os vizinhos chegaram um a um com comida restante e bilhetes de agradecimento. Uma jovem deu a Edward uma pintura do jardim com as palavras "A música cresce aqui". Um senhor idoso do terceiro andar se ofereceu para ajudar a construir mais caixotes de plantas. Ana deu a Edward uma carta selada em ouro. Ele a leu em particular naquela noite. Querido Sr. Cole, você mudou tudo quando disse sim para jantar. Você me fez acreditar que os adultos também podem ser corajosos, que as pessoas podem se curar mesmo depois de rachadas. Você me deu música, livros e, acima de tudo, me deu seu coração. Espero crescer e ser como você, mas mais engraçada. Com amor, Ana. Ele colocou a carta ao lado da foto de Margaret na prateleira. Ela gostaria de você, sussurrou ele. Naquela noite, enquanto Harlan adormecia, Edward saiu para a escada de incêndio uma última vez. O jardim brilhava sob as luzes. A cidade zumbia e o céu vasto e violeta se abria sobre ele. Ele se sentou ao piano lá dentro, as mãos pairando sobre as teclas. Sem plateia, sem roteiro. Apenas ele. Ele tocou algo novo, uma canção ainda sem nome, moldada por uma estação de segundas chances. Amizades forjadas e uma garotinha corajosa o suficiente para perguntar a um estranho se ele queria jantar. A melodia era gentil e segura, subindo com esperança e se acomodando em graça. Não precisava de palavras. Já dizia tudo. E enquanto a última nota flutuava na noite, Edward Cole sorriu. Ele não estava mais apenas tocando música. Ele estava em casa. A história de Edward Cole e Ana nos lembra que a cura muitas vezes começa com um simples ato de bondade. Ela nos ensina que não importa o quão quebrados ou isolados possamos nos sentir, a conexão e o propósito podem nos encontrar quando abrimos nosso coração, mesmo para estranhos. Através de refeições compartilhadas, música e momentos de coragem silenciosa, a história mostra que o amor não precisa ser barulhento para mudar a vida. Às vezes, as transformações mais poderosas começam com uma pergunta tão pequena e sincera quanto: você quer jantar conosco?